Fala galera, aqui é o Tom, vamos começar o Pod Tom, nosso primeiro episódio, tá? Vai sair hoje, vamos fazer a gravação hoje, direto aqui dos estúdios da Intermix, tá? E eu vou hoje entrevistar um cara, tô tendo a honra, um cara que fez parte da minha adolescência, tá? É um cara que, é um dos caras mais engraçados, o cara marcou uma geração e eu posso falar sem medo de errar, depois que ele saiu de lá, nunca mais foi o mesmo. Hoje eu vou entrevistar aqui o Serginho Rodjakov, nem sei se falei certo, mas o eterno cabeção da malhação. E aí, Serginho, como é? Tá afim dessa entrevista aí? Bom, vamos estourar tudo? Com certeza, não estourar tudo não, com o maior respeito, eu tô aqui, não tô brincando. É muito legal fazer parte aí do Pod Tom, cara, pô, você é admirável, tua trajetória, fico muito feliz aí, vida longa ao Pod Tom, me sinto muito honrado, lisonjeado, obrigado pela apresentação. E é isso aí, cara, o Rodjakov, ninguém sabe como é que traduz, como é que pronuncia direito, né? Eu mesmo não sei, mas é como escreve mesmo, como é Rodjakov. Rodjakov. Mas tem gente que fala Rodjakov, Rodjakov. Ó, eu sou Tom, mas meu nome na verdade é o Alton. Então eu passo várias dessa. Alto, Elto, Gleuto. O meu é o nome principal, o teu no teu sobrenome, né? Mas guarda aí. Primeiro eu vou falar dos nossos patrocinadores, tá? O cara que apoiou esse programa e acreditou, eu tenho certeza que não vai se arrepender, tá? Estamos falando do quê? Da Durkheim. Uma linha de shampoo feminino que tá nascendo no mercado nesse momento, tá? A Durkheim é uma linha que tem uma essência exclusiva e ela já nasceu com consciência ambiental. Ela não testa os produtos dela em animais. Ela tem duas linhas, uma linha de hidratação, cara, que ela tem uma nanotecnologia que vai até a última parte do cabelo, última camada capilar. Ela vem com shampoo, condicionador, máscara capilar, óleo capilar e leave-in. E tem o pós-química, que tem tudo isso e ainda tem o tônico, tá? A Durkheim, você entra lá no site lojasdurkheim.com.br, www.lojasdurkheim.com.br, você coloca o cupom PODTOM, você ainda tem um desconto. Não é para todo mundo, é uma pré-venda, mas os 100 primeiras pessoas, talvez 150, depende aí do humor do patrão, vai ter um desconto legal, mas tem que colocar a palavra-chave Pod Tom. Temos um videozinho que vai passar agora na nossa timeline aí de uns 30 segundinhos para você entender melhor da marca, especialista falando, mas pessoal, vai lá, já pega o seu cupom e garante o teu. Valeu? Olá, meu nome é Lilian, eu sou responsável técnica pela marca. Hoje a Durkheim possui duas linhas completas, sendo a linha pós-química, que é essa que está na minha mão, e a linha ultra hidratação. A linha pós-química foi desenvolvida com um blend de ativos especiais que tratam a fibra danificada por processos químicos. E, além disso, nós trabalhamos com uma fragrância que é totalmente exclusiva para a marca Durkheim. Já a linha Ultra Hidratação foi desenvolvida com a tecnologia nano, que são micropartículas capazes de penetrar na camada mais profunda da fibra capilar, trazendo para o cabelo muito mais hidratação, maciez e brilho. Esses são os principais benefícios das linhas Durkheim. Aí galera, vocês já viram a nossos patrocinadores, agora eu vou pedir para você que quiser acompanhar esse conteúdo de entretenimento, acompanhar essa entrevista com o Serginho, já se inscreve no canal, ativa as notificações e se você gostar, apoia com like aí, tá? Então vai, se inscreve se você gostar e eu tenho certeza que você vai gostar dessa moral pra gente. Vamos começar, Serginho? Vamos começar. Então tô tá pronto, bom. É isso aí, I'm ready. Ah, então tá bom. Aí ó, você já começou mais ou menos no que eu queria perguntar pra você. Você falou que eu sou um cara engraçado. O Cabeção é um personagem alto astral, né? Tipo o brasileiro que não desiste nunca. Um cara que era uma referência cômica do programa, né? Mas eu mesmo sabe que eu sou um cara meio tímido, né? Meio contido. Eu nunca fui um cara da resenha, de fazer os outros girem. Eu tenho aquele humor, assim, natural, espontâneo, né? Os meus amigos de infância... A sacada é normal. Eles falam que o Serginho é engraçado, que ele é meio maluco. Ele faz uns olhares assim, eu tenho um TDAH, né, cara? Eu sou um neurodivergente, então eu tenho essa coisa desse humor, assim, orgânico, da postura mesmo, o jeito de lidar com as situações. Mas o personagem Cabeção... O Cabeção era um personagem ou é o Serginho disfarçado de Cabeção? É o jeito de falar, cara. Eu acho que eu me espelho muito... Assim, o meu jeito de falar é muito parecido com o do humorista Rastichong, aqui lá de São Paulo, Diego, lá, que é meu amigo desde a infância. A gente tem esse lance de ser meio playboy, mas também de falar com a galera, de falar um pouco de gíria, de ser meio maluco, meio hippie e tal. E o Cabeção, eu peguei um pouco disso, né, cara? Eu usei muita gíria dos amigos de infância, galera do Catete, galera da Zona Sul do Rio. Mas é o jeito de falar meio... Você foi criado no Rio, Fui né? criado Mas no Rio. Eu vi que você nasceu nos Estados Unidos, é verdade? Sim, eu nasci Como em território essa história americano. louca aí? Eu nasci em território americano, tenho dupla nacionalidade, né? Mas tua mãe foi passear lá ou vocês estavam morando lá?
teu pai e tua mãe? Não, a minha mãe, ela já tem uma história com os Estados Unidos, que ela morou lá dos 19 anos até os 20 e tantos. Ela foi pra lá pra fazer cursos e tal, que ela gostava muito da carreira de artista, de atriz. Ela foi lá pra estudar jazz, sapateado. Então essa veia artística vem da tua mãe? Isso, ela que no começo, quando eu era criancinha, ela que me ensaiava pra fazer os testes de publicidade, né? As campanhas publicitárias que tinham texto. E aí eu comecei a fazer teatro também. Ela sempre foi minha coach, né? Sempre me ensinou. A veia cômica dela, ela acabou passando pra mim o jeito de fazer humor, né? De contar as piadas ali, de realizar os textos. Teu pai também era artista ou não? Não, o meu pai é um cara assim que é engraçado por natureza, né? Ele tem uma coisa assim, ele é um cara, um figurão, um cara muito boa praça, muito gente boa, mas meu pai é autônomo, né? Ah, entendi. Daí você veio pro Brasil com quantos anos? Eu vim pro Brasil com 8 meses. Eu não cheguei a ser criado, eu não estudei lá. Só pegou a cidadania americana. Isso. E como foi, cara, que você assim, que você pode falar que entrou na TV? Eu sei que você começou muito cedo fazendo campanha, comercial. Eu não lembro muito bem quando foi a sua primeira novela, mas você começou bem cedo. Será quantos anos você começou, entrou na TV, que você efetivamente, talvez você nem lembre, mas que você saiba? Eu tinha 4 aninhos quando eu comecei a manifestar pra minha mãe que eu tinha uma vaidade, assim, que eu gostava de aparecer, que eu não tinha vergonha de falar em público, que eu gostava de ser admirado, né? Porque eu era uma criança, assim, bonitinha e gostava de aparecer, gostava de ser o centro das atenções. E aí, a minha mãe, ela foi me cadastrando nas agências publicitárias pra eu começar a fazer os testes. E aí, eu comecei a decorar texto mesmo antes de aprender a ler. E aí eu fui fazendo amizade, minha mãe também é muito boa de fazer amizade, comunicativa, fui fazendo amizade com outros atores mirins que eu era uma criança grande, né? Eu com 4 anos, eu parecia que tinha 6, 7, e isso não é tão bom pra publicidade. O ideal é pegar uma criança que já tem 7, 8 anos, que aparenta ter 4, 5. Isso é o que vende, isso é o que eles querem, que é uma criança pequena, que já tem um entendimento maior. Exatamente. Então, assim, eu fui fazendo amizade, foi um aprendizado bacana pra mim, uma lição, mas eu nunca fiz muito sucesso na infância, né? Eu nunca peguei grandes campanhas publicitárias com muito texto. Eu fiz algumas bacanas, mas eu sempre tive um probleminha de dicção, de respiração, eu sempre fui muito ansioso, TDAH, muito agitado, e eu fazia muita foto também, eu era um modelo mirim, fazia muita campanha publicitária de foto, mas meus primeiros trabalhos de ator mesmo, na Globo, foi com 7 anos, que eu fiz a escolinhazinha do Professor Raimundo. Lembro, pô. Que aí era um especial que até a Débora Seco fez também. Tinha vários atores, assim, maneiros da época e a gente contracenou com o Chico Anísio e a Sininha de Paula dirigiu todas as crianças durante 2 meses. Então foi uma imersão muito maneira, né? Você fazia qual personagem? Lembra? Então, foi engraçado que eu queria muito fazer o Seu Boneco. Eu me amarrava no personagem do Lug, só que aí eu fui fazer o do Rogério Cardoso, que é o Levando Papo, o Rolando Lero. Rolando Lero. Acabei fazendo esse porque eu combinei, né? Minha mãe me ensaiou direitinho, fazendo a hora de enxugar as lágrimas, o Amado Mestre, e aí combinou, né? Deu certo. Também, ele é meio branquinho, né? O Rogério Cardoso tem olho claro, aí acabou que a Sininha me escolheu pra fazer esse personagem. E como é ser com 7 anos... entrar na Globo. Isso daí, você tem noção quando criança, você lembra disso ou não? Pra você era normal. Virei artista. Na verdade, esse foi um especial do Criança Esperança. A gente gravou nos estúdios do Renato Aragão, no local onde hoje em dia é o REC 9, né? Os estúdios onde grava as novelas da Record, lá no Rio. Mas foi muito bacana conhecer esse estúdio, né? Nessa época que eu gravei isso, ainda não tinha os estúdios Globo, né? Sim, o Projac, tinha só na emissora ali na Lopes Quinta, no jornalismo, ali que tinha alguns estúdios de novela também. Estamos falando que 30 anos atrás também. Eles usavam outros estúdios naquela época, era mais a Taikon, usava a Cinédia, e esse aí da emissora, que era lá no Jardim Botânico. O Projac ainda não tinha sido construído. Esse mundo, quando você entrou, você se adaptou bem ou você se sentiu muito pressionado, cara? Porque assim, vou fazer um compilado aqui pra você entender. Meu filho joga futebol, né? E eu, quando eu tinha uma visão, quando ele começou a participar de campeonatos de alta performance, uns campeonatos um pouco mais de expressão, os amigos dele hoje estão jogando em clubes e tal, a gente tem uma visão que a gente tá indo ali, que o nosso filho vai se divertir, e entra uma pressão, entra um submundo que a gente nem imagina, né? De cobrança, e você acaba tendo que deixar teu filho de ser... Você tem que escolher se vai deixar ele sendo criança ou vai ter uma responsabilidade de adulto. Você sentiu, em algum momento, você tá deixando de ser criança ou passa despercebido pra quem tá ali quando é criança, cara? Cara, foram emoções muito fortes que eu vivi, porque eu comecei a levar muito a sério, né? Esse lance de ter contratos na infância e a mãe assinar o contrato por mim, essa responsabilidade de horário, de saber a hora de brincar, a hora de ficar em silêncio, levar a sério, estudar o texto em casa. Tudo isso já era uma responsabilidade muito precoce, né?
E tem um lado bom e um lado ruim. Eu acredito que eu gostei muito, foi um aprendizado muito bacana pra mim, essa seriedade com esse trabalho. O lance do futebol é aquela coisa. Meu pai também, ele queria que eu fosse jogador de futebol. Jogava bem ou não? Deve ter passado na cabeça dele isso, né? Me colocar pro atletismo, me colocar pra ginástica olímpica. Eu sempre tive aptidão pra ginástica olímpica, só que eu sempre fui gordinho, então não dava certo. Eu não tinha a saúde vertebral pra realizar aqueles movimentos. E eu gostava muito de ginástica olímpica. Até tinha alguns amigos que eram federados do Flamengo e tal. Tinha alguns amigos também que eram atores mirins e que o pai era jogador de futebol e colocava eles pra jogar no mirim, pré-mirim. Sim. Juniores. Categorias de base. Isso, né? Categorias de base. E aí eu acompanhei de perto alguns meninos que jogavam, que se dedicavam, viajavam de ônibus, treinavam todo dia. E é uma tarefa árdua mesmo, né? A mãe tem que ir lá... Vida de adulto mesmo. Vida de adulto, investimento, e sai mais cedo da escola, e alimentação regrada, e treinamento. Eu falo porque meu filho tinha dia que tinha treino e ele queria ficar brincando com os amigos. Você fala, não, você se comprometeu, você tem que ir. Acho que é a mesma coisa, na devida proporção, quando você tá num papel de uma emissora, né, cara? Você não tem essa opção de falar assim, não, hoje eu não vou gravar. Na minha época de infância, acho que rolava um equilíbrio entre meu pai e minha mãe, eles quererem, assim, a minha mãe se dedicava a tentar me colocar na televisão, os trabalhos artísticos, e meu pai me colocava na natação, me levava para fazer um futebol, uma escolinha de 11 contra 11, um soccer, né? Ia tentando me familiarizar com o esporte. O meu pai mais voltado para essa área da saúde e do esporte. Entendi. E minha mãe na área artística. Só que aí começou a ficar muito sério, porque eu comecei a pegar aquela vaidade pelos trabalhos, né? Comecei a ser remunerado, comecei a gostar de poder juntar um dinheirinho e poder comprar uma coisa pra mim, pensar a longo prazo, vou juntar uma grana pra comprar tal presente, tal brinquedo. E a vaidade de me ver na televisão e ir melhorando, e quando eu chegava assim numa reunião com adultos, os adultos me viam e, pô, o Serginho fez aquele trabalho ali, eu vi ele na Globo. Imita aí, Serginho, como é que foi que você fez lá o Rolando Lero? Aí eu ia, fazia. Eu via que os adultos me davam corda, me estimulavam. Sim. Tá cada vez mais perdendo a minha timidez, me doando, me incentivando natural, a ser mais, né, artístico e mais criativo, me inspirar. E aí eu fui pegando gosto pela coisa, né? E assim... A veia artista já tinha. A oportunidade apareceu e o negócio fluiu. Também tinha alguns amigos na área da música, né? Tinha um amigo meu que o pai dele é músico. Então, assim, sempre quando eu ia na casa dele, eu via esse universo da música, né? O pai dele criando no cavaquinho. E ele também se amarrava em ver... A gente brincava de ter programa de rádio na época, né? Enfim, é muito bacana, né, cara? Ser criança, né? Tudo é uma brincadeira, mas... leva um pouco a sério também, conforme você vai vendo na televisão, vai recebendo a remuneração, o ordenado. E eu via outros amigos meus que trabalhavam muito também, faziam vários trabalhos bacanas, e aí isso ia despertando em mim essa vontade de querer cada vez mais almejar bons trabalhos, né? Me preparar, me capacitar. Depois da escolinha veio o quê? Eu comecei a fazer teatro nessa época também. Eu fiz uma peça infantil no teatro que já até não existe mais, no Barra Shopping. E aí... teatro independente é aquela coisa, né? A gente divulgava, fazia aquela filipetagem no shopping, nos teatros do shopping. E aí, quando começava a dar pouco público, assim, dava aquela tristeza, né? A gente ensaiou a peça tanto, se dedicou, começou a amar o projeto. E aí, entrar no palco e ver só meia dúzia. E às vezes a gente via o corre da produtora para conseguir, né, pagar o teatro e tentar fazer... É claro, né, cara? Tentar o pessoal pensa que é fácil, mas não, é um custo alto, né, cara? E na época tinha dia que a gente tava fraco de público, às vezes tava um dia chuvoso, e aí tinha que praticamente implorar para alguns convidados irem de graça para ver o espetáculo, para ter o espetáculo. Né? Era por bilheteria que você Era por bilheteria. Na época não tinha, assim, fixo, né? Não tinha patrocínio, né? Tinha alguns apoios, assim, mas a gente ganhava por porcentagem de bilheteria mesmo. Nossa. Éramos crianças, né? O elenco era uma peça que tinha 2 adultos, 3 e duas crianças. A gente tem alguns amigos aí no meio do caminho que vivem de teatro, é bem complicado, cara. Tem hora que eles falam, tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto. Porque o teatro nada mais é do que um trampolim, às vezes, pra TV. Hoje não tanto, né? Que hoje você tem outras formas de se divulgar e ganhar dinheiro na internet. Mas antigamente era meio que uma escola e você torcer pra ser visto pra ir pra TV. Né? No teatro. Essa peça que eu fiz, ela era com atores humoristas que eram da TV, né? Que estavam no meio do humor carioca na época, né? E aí, eu lembro que meu primeiro contrato com a Globo foi mais ou menos nessa época, que foi uma minissérie que eu participei. E aí, porque todos os atores mirins da época que estavam assim... que faziam mais os trabalhos, estavam mais articulados para fazer, eles estavam contratados fazendo alguma outra coisa lá na emissora. Eu acabei pegando um personagem numa minissérie, e aí eu fiquei todo feliz na época, né? Foi meu primeiro contrato com a Globo. Eu tinha 8 anos, e aí eu fui
Eu lembro que nessa minissérie gravava muito em Búzios também, a gente fazia umas cenas bacanas ali, né? Legal. E era personagem pequeno, né? Mas eu era uma das crianças do elenco ali. Deixa eu perguntar um negócio, que daí eu vou voltar um passo atrás. Você tá com contrato com alguma emissora agora? Não tô, cara, não tô. Então deixa eu perguntar, a gente ouve, aqui é mais uma da fofoca. Você falou que participou da escolinha, foi na época do Criança Esperança e tal, então você teve algum contato com o Didi? Eu conheci o Renato, assim, acho que foi só bem depois, assim, que... na época, quando eu era criança, eu ia no Circo dos Trapalhões, quando tinha, mas eu nunca consegui ter um contato com eles, assim, de perto, né? E aí, que eu me lembro mesmo, eu depois, na época da Malhação, quando o Cabeção tava estourado, assim, no meu último ano de Malhação, eu fui convidado para fazer um filme do Renato Aragão, que foi... Até tava no Netflix esse filme, ficou um tempo lá, mas eu acho que é alguma coisa do Tesouro. Que aí o Mumuzinho tava, a filha do Didi tava também, que é pequenininha. Como ela chama? Nossa, fugiu também. Caramba, também. Ela era pequenininha, ela tinha 5 aninhos, cara. Ajuda aí, produtora, esqueci o nome dela. Não é Larissa. Bom, que seja. Mas sabe o que eu queria perguntar? Pergunta ácida, se você quiser responder. Eu já vi alguns mais podcasts até. O pessoal fala que o Didi, ele tem não é tão legal quanto aparenta ser, que ele trata mal... Lívia, isso aí. Isso mesmo. Tal. Eu não tenho essa visão dele, não tenho um julgamento, não posso falar, que nunca encontrei o Didi pra falar. Você, assim, com vocês lá dentro, sempre foi normal? O Didi é o Didi mesmo? Eu me amarrei, assim, um pouco que eu conversei com ele, quando eu esbarrava com ele no set, assim, a gente trocava algumas palavras, assim, mas... Não é um cara arrogante. Tempo, né? Não, o que eu sei, mas que eu já ouvi que ele não gosta de ser chamado de Didi. Fora dali, né? Tem que ser Renato, né? Ele é doutor, né? Ele é advogado, né? Estudou direito. Antes dele começar a ser humorista lá no Nordeste, ele fez faculdade de direito, né? E tal, antes de ele ir pro rádio. Eu acho que o pessoal confunde, minha opinião, tá? Não tenho base nenhuma. É que assim, as pessoas acham que a pessoa tem que ver no personagem 24 horas por dia. Ele não pode ser ele. Não pode estar na casa dele e ser tratado como o Renato. Tem que ser toda hora de dia, tem que ser aquele cara feliz. E um episódio ou outro que às vezes ele não tá muito bem, o pessoal potencializa. Posso estar errado, tá? Não tenho base nenhuma. Mas eu falei, a hora que você falou, nem tava no script aqui, eu vou perguntar se o Serginho tem essa mesma percepção que eu ou não, cara. Mas acho que rola isso. O cara que começa a trabalhar muito com humor, assim, ainda mais sendo um clown. Até no filme do Chaplin ele também fala muito sobre isso, que ele, numa época da guerra, ele ficou muito político, né, cara? Começou a ficar muito ranzinhas, ele não tinha muita paciência pra estar, assim, num ambiente muito bem-humorado quando ele tava fora do set, né? Porque o cara já vivia aquilo, aquela produção... uma escala volumosa, pesado, né, de trabalho, de humor, de comédia. Quando ele tava assim nos bastidores, na vida dele pessoal, ele quer mais falar sobre política, falar sobre quer negócio. Ser normal, né? Quer ser o Renato. Coisa mais séria, né? Então vamos lá. Passou-se o tempo, você teve um personagem que foi marcante, que foi o Cabeção. Não tem como desvincular isso de você. O que você acha que o Cabeção tomou essa proporção? Porque o público amou tanto o Cabeção e conectou tanto para o Cabeção virar aquele personagem que eu não acredito que inicialmente eles iam dar esse palco todo e ao longo do tempo você ganhou. Ou já era desde o começo o plano que o Cabeção se tornasse aquilo? Independente de ser o Serginho, se ia ser o Antônio ou o José, o Cabeção já tinha aquela proporção de tamanho na Malhação. Cara, na verdade, quando eu entrei pra fazer Malhação, que eu me lembro, assim... Você tinha quantos anos quando você começou? 15 anos. 15 anos. Aí eu já tinha feito uma participação num seriado antes, que a produtora de elenco, ela lembrou de mim porque o personagem tava com fone de ouvido na geladeira e aí ele meio que não escutava, alguém falando com ele, tava ouvindo rock. Aí ela lembrou de mim porque o personagem do Cabeção, ele tinha uma deficiência auditiva, né? Ele era portador de necessidade especial. E aí eu já conhecia o Marcos Paulo, né, diretor, e o Luiz Henrique Rios, que eu tinha feito o meu bem querer. Foi uma novela das 7. Foi embora cedo, hein, cara? Isso, exatamente. E ele gostava muito de mim, porque eu era uma criança que não dava trabalho, chegava na hora, com texto decorado. Minha mãe quase não me eu, quando eu tinha 13 anos, a minha mãe, ela quase nunca ia comigo nas gravações. Eu ia acompanhado com a mãe de uma outra atriz. Então, assim, eu era uma criança que não dava trabalho. Minha mãe, o pessoal nem conhecia minha mãe direito. Então eu chegava lá com o texto decorado, ficava lá, não reclamava de nada. Às vezes minha cena ia botava minha cena pro final e tal. Eu nunca reclamei de, que eu vou perder a aula por causa disso. Às vezes eu tinha que sair mais cedo do colégio. A gente sempre dava um jeitinho, sempre eu priorizava meu trabalho ali, dava tudo certo, redondinho. E aí, quando
eu entrei pra Malhação, eu lembro que o foco, eles iam colocar o Robson Nunes, aquele ator, sabe quem é o Robson Nunes? Sim. Ele que ia ser meio que o galanzinho da Malhação, na época, ia namorar a Fernanda Souza na Malhação, só que aconteceu uma reviravolta lá, que acabou que mudou o foco, que tiveram que criar um elenco, um foco familiar, um novo núcleo pra Malhação naquela época. Aí inventaram... Quero que adaptar tudo. Inventaram... Aí botaram vários novos atores ali no elenco. E aí eu acabei entrando nessa leva. Junto com o Giuseppe Oristânio. E a gente ficou gravando ali o nosso núcleo familiar. Essa é a realidade. O papel do Cabeção foi crescendo com a popularidade. O Cabeção foi dando mais espaço por causa disso. Porque todo mundo começou a notar o Cabeção. Foi isso? Ele era o irmão do meio, né? Ele era o irmão do meio. O Cabeção não teve mãe. Foi criado com pai, numa família de menino. Cara, você acredita? Eu vou falar pra você. Tem olha só que louco. Tem uma cena que eu lembro, aleatoriamente falando aqui, que vocês falam de... Putz, eu lembro de cheiro da mamãe. A mamãe fumava, tal, não sei o quê. Esse cheiro me faz... Daí você fala assim... mas a gente pode lembrar da mamãe do bolo de milho que ela fazia. Você lembra disso daí, cara? Era uma cena muito marcante, cara, que eu lembro que vocês falavam da mãe de vocês tinham perdido. Eram criados pelo pai, né? Isso. Exatamente, cara. Bem legal, cara. E o Helder Agostini mandava bem pra caramba, né, cara? Então era uma criança, assim, prodígia, né? Que fazia muito bem a drama de televisão. Ele mandava muito bem junto com o Giuseppe. E o Fábio Azevedo era o primeiro trabalho dele na televisão. Também vinha do mundo da moda. Um cara muito bacana. Então foi um aprendizado pra mim muito bom. Eu já era ator desde pequenininho. Mas ali foi que eu comecei a colocar em prática, né? A minha atuação, decorar tinha 6, 7 cenas pra gravar todo dia, com aquela estrutura toda ali da Malhação, uma equipe enorme, 4 câmeras enormes, então foi muito bacana pra mim. Eu ficava muito nervoso no início, mas com aquela... Contracenava com o Cauã também, né? O Cauã já foi assim, eu já tava 2 anos completos na Malhação. Já tava grandão. Já tava relax, já não sentia mais aquele friozinho na barriga. O Cauã, que era quando você entra na faculdade lá, que você entra, ele era mais novo que você no cenário, não? O Cauã, acho que a gente... quando o Cauã entrou na Malhação, eu tava no 3º ano da escola, né? Mal, né? Em 2002, 2003. Em 2002, eu acho que eu tava no meu 3º ano de Malhação, assim, né? No ano do ginásio ali. E do 2º grau. E o Cauã, acho que ele era mais novo que eu na história. Eu não lembro direito agora. Eu também, falsifiquei um pouco. Mas eu lembro que vocês formaram uma dupla. O Ogromov era teu ou dele? O Ogromóvel, a princípio, foi uma ideia do Cabeção de comprar o Ogromóvel em sociedade com ele porque o Malmol tava precisando de um carro pra chegar na Thaís, pra levar a Thaís pros lugares, pra dar carona pra ela, e acabou que o Cabeção também queria um carro pra dar carona pras gatinhas e tal, e aí teve essa ideia Era uma parceria, né? Que o Cabeção também tinha acabado de se endividar todo, porque ele pensou que ia ganhar na loteria e pagou uma rodada de suco pra todo mundo no Gigabyte. Lembro. E aí só que ele viu errado, ele não ganhou nada. Ele ficou endividado lá com a dona Vilma e teve que começar a trabalhar no Gigabyte como garçom por conta dessa dívida. E aí, no primeiro salário dele que saiu, ele já teve essa ideia de comprar o Chevette o Ogromóvel em sociedade. Era pichado na porta e tal, né? Era uma coisa... Deixa eu falar pra você. É fato que uma hora o Cabeção virou um personagem nível nacional reconhecido. Você com certeza era reconhecido para todo lugar que você ia, né? Dificilmente você não era reconhecido e você era um cara novo. Em algum momento isso daí deu uma subidinha na cabeça e falou assim: caramba, eu sou o Cabeção da Malhação, cara. Ou tipo assim, de dar uma carteirada, de chegar num lugar e falar assim: não dá. Não, eu sou o Cabeção da Malhação, como não vou entrar? Chegou a acontecer ou não? É normal do ser humano, aconteceu ou não? Eu acho que teve um momento assim que eu fiquei um pouco sem paciência, né? Até porque a minha saúde mental começou a deixar um pouco a desejar. Eu tava trabalhando demais, não tinha tempo pra minha vida pessoal. Você trabalhava quantas horas por dia gravando? Eu fiquei quase 6 anos direto na Malhação. E aí tive 2 férias só em 6 anos. E nos 2 últimos anos eu viajava muito pra trabalhar, pra fazer extras, né? Participação em eventos, pra fazer publicidade. E logo quando eu saí da Malhação, eu entrei numa peça de teatro que eu viajava muito pelo interior de São Paulo, interior do Paraná. E a gente era um ritmo alucinante. A gente cada dia estava numa cidade, tinha que fazer divulgação cedo nas escolas, e de tarde fazer rádio, de noite fazer a peça. E a gente ficava 3 horas depois do espetáculo para dar atenção, de dar autógrafo, tirar foto com todo mundo. Então era um trabalho árduo. E eu acabei que, às vezes, na hora do almoço, às vezes as pessoas vinham tirar foto comigo, e às vezes às vezes eu me arrependo muito disso, sabe? De eu ser um pouco rude com a galera que vinha tirar foto comigo na hora que eu tava almoçando. Às vezes eu tava meio impaciente. Eu já passei por isso, sabia? Eu não vou citar, mas tipo, encontrei um
uma personalidade e tal. E a hora que você vai falar, posso tirar uma foto? E a pessoa só fala pro segurança. E o segurança vem assim, pô, é chato, né, cara? Ele pode falar, não quero depois tal, mas já vem o segurança e fala, nossa, você tem uma visão da pessoa e a hora que você chega no ao vivo ali e acontece outra, é muito frustrante, cara. Você chegou a fazer coisa desse tipo ou não? Então, eu acho que teve um momento que eu comecei a ficar um pouco marrento, assim, meio impaciente, cara. E eu me arrependo muito disso, porque depois de um tempo de, vamos dizer assim, de ostracismo, de eu ficar tendo que lidar com o meu tédio, só com a minha vida, assim, sozinho, dentro de casa... Eu senti falta desse assédio do público, desse reconhecimento do carinho galera, que né? é da galera. Então, assim, hoje em dia, quando eu lembro, assim... Eu tenho uns lapsos de memória de lembrar de ter sido um pouco rude com pessoas que vinham falar comigo, que me admiravam, e eu lamento muito por em algum momento eu ter sido, assim, ríspido, né? Não ter dado valor, assim, porque nessas horas eu era muito novo, né? Às vezes eu não tinha tempo... Imaturidade, Não tinha tempo pra minha vida pessoal, e aí minhas insatisfações pessoais com a minha vida pessoal, com o lance de relacionamentos afetivos e vida social mesmo, às vezes com a minha inabilidade de administrar minha própria vida, né? A minha insatisfação de ter que estar sempre deixando tudo na mão da minha mãe, eu mesmo com 21 anos, eu me sentia muito infantilizado, né? Eu não conseguia tomar as rédeas da minha vida, não podia tomar as decisões Você chegou a ser renda principal da tua casa? Não, eu ajudei, assim, a minha família, que eles me ajudaram na minha infância, né, o investimento que eles fizeram, tanto na Mas minha ninguém carreira. parou a vida pra... Não, o cabeção, ele tá ganhando dinheiro e vai ser a renda, não. Não. Então, meu pai sempre foi Sempre autônomo. trabalhou? Minha mãe trabalhou junto comigo, ela foi minha empresária, ela Sim. me ajudou muito, assim... onde eu cheguei, assim, pra começar a fazer a Malhação, foi graças a ela, porque ela sempre articulou muito bem com o pessoal do meio artístico, né? Sempre fez amizade, sempre foi muito comunicativa. Durante os 6 anos de Malhação, ela me ajudou muito a... Você ganhou bastante dinheiro nesse tempo? Você pode falar? O salário da Globo não era, assim, astronômico, não, sabe? Cada ano que passava, eu ia tendo um aumento, assim, de 10%, 15% do salário, mas eu comecei a ter que viajar muito nos finais de semana para participar de eventos, publicidade, que é aí que eu conseguia ir juntando um pouquinho mais, fazer um extra, né? Uhum. Mas eu também gastava muito, assim, às vezes com condução, porque na época não tinha Uber, né? Então tinha que ir de táxi pra algum evento, pra algum lugar que eu era convidado, assim, até pra fazer uma matéria de revista, de uma imprensa, né? Uma mídia. Eu tinha que investir, né, em roupa, né? Nem todas as marcas me davam roupa. Às vezes eu tinha que colocar ter gasto, tinha que andar na beca, né? Tinha que estar bem vestido, com figurino bacana. Naquela época, se houvesse esse boom de publicidade, de mídias sociais, acho que você tinha se dado bem, né, cara? Que você foi muito hypado numa época, né, cara? Tinha uma época que você tava muito no auge. Se tivesse que nem Instagram nessa época, que todo mundo manda presente e tal, acho que você teria naquela época tinha Orkut, né? Eu lembro que o Orkut... Aí tinha as comunidades, mas não era nada oficial, né? Não tinha nada com selinho de verificação, né? Era tudo meio que pirata, assim, Você né? acredita que a gente falou de Orkut hoje num outro programa que eu gravei? E a gente não tem noção que a gente já tá com 40, né? Mas faz 40 esse mês que vem, né? E tem uma galera de 20, 22 anos, 25 anos que nem sabe o que é Orkut. E eles falam, que Orkut? Daí você fala, eu sou velho, acho que tá batendo a idade, cara. Tem uma galera que não sabe o que é Orkut, que é MSN. Tem uma galera que não sabe quem é Cabeção. Minha filha agora é tua fã. Foi buscar vídeo e tal. Mas ela não sabe, tem 16 anos. E a gente, por ter sido uma coisa muito marcante, a gente parece que todo mundo sabe. Né? Parece que todo mundo tem que ter a obrigação de conhecer o Cabeção da Malhação. Quando você encontra alguém que fala que não sabe o que é Orkut, que é MSN, que não sabe o que é o Cabeção da Malhação, você fala, sério? Por causa que a gente passa o tempo, né, cara? Pô, isso me motiva demais, cara. Saber que, pô, galera de 20 anos agora tá pesquisando, tá buscando no passado entender, pô, que o Serginho Ondiakov fez aquele papel que era uma referência dos adolescentes minha ali, filha né? ficou 24 horas vendo episódios na internet pra saber quem era você, que você tirou foto agora há pouco. Mas passou uma Cabeção. Assim. Foram 6 anos áureos, maravilhosos, tal. Quando saiu o Cabeção, você teve que ir, né? Sabia que era um tempo, que era uma coisa que nada é finito na vida, né? Nada é infinito, é finito na vida. Passou o Cabeção e você esperava o quê? Foi gradual, como posso falar assim, de você sair de um cara muito conhecido para depois, o tempo vai passando e você acaba tendo menos fama, menos procura de trabalho, né? Você não conseguiu sustentar na primeira fileira ali, para estar toda hora entrando numa novela, que tem atores que acabam ficando lá, não tenho nem deméritos para falar se é só por talento, se não é, não conhece esse mundo mesmo, né? Mas assim, o Cabeção
Uma hora saiu, daí veio o Sérgio. Depois da Malhação, o Sérgio fez quantos trabalhos até falou assim, não tá difícil arrumar trampo, cara. Quanto tempo demorou? Então, o Cabeção, eu devo muito do sucesso dele ao Edson Spinello, que é o diretor do filme do Mamonas. Sim, sim. Ele gostava muito do Cabeção e ele sempre estava criando umas gags, uns cacos. Ele dava muita atenção. Até rolava um ciúminho do elenco masculino, assim, com relação, porque os galãs, principalmente, ele dava muita atenção pro meu personagem, ele sempre dava um valor para minhas cenas, voltava até ficar redondinho, ficar engraçado. Ele gostava muito de ver as minhas cenas ficarem bem redondas. Bem perfeitas. Isso. E aí, eu devo muito a ele, assim, aquela tremidinha que o Cabeção dava, com a sonorização, foi tudo coisa que ele criou, ele adorava o personagem, né? Ele falava que era caricato, que era inspirador e tal, cômico, ele sempre me falava assim, Serginho, agora o seu personagem vai ficar mais engraçado, você tem que perder a vergonha de fazer caras e bocas, você vai ser tipo o Jerry Lewis, você tem que assistir o Friends, porque você vai ser o personagem cômico aqui da Malhação e tal. Então isso me motivou, né, cara, a fazer perder a vergonha de ser um cara assim o clown mesmo, né, cara que faz caras e bocas, que é o comédia ali. E aí, beleza, aí teve esse boom aí, né, cara, aí o Edson Spinello saiu da Malhação, ele acabou saindo da Globo, foi pra Record, eu ainda fiquei na Malhação um tempo ali com o Robertinho Vaz, com outros diretores que me auxiliavam. Só que aí, quando eu decidi sair da Malhação, é porque a Globo tinha me contratado pra ficar... Você que quis sair, então? Foi, porque eles me contrataram por 3 anos direto. E todo mundo... O Ricardo Ottton já tinha falado comigo assim, Serginho, quando eu tava 3 anos na Malhação, na época do Cauã, ele falou, Serginho, se você quiser ter uma carreira longa na Globo, fazer vários personagens diferentes, seria interessante você sair da Malhação esse ano, cara, porque você já vai pro 3º ano, vai ficar complicado, depois você vai poder ser apresentador. Pra você fazer personagem em novela vai ficar difícil. E aí eu ainda fiquei quase 3 anos depois que ele me falou isso. Então, quando a Globo me contratou pra ficar 3 anos contratado direto como funcionário, a Record tava pegando muitos atores da Globo pra fazer novelas lá. E eles decidiram me contratar, e aí eu tive essa opção de sair da Malhação, e o Ricardo Ottton tinha me prometido fazer uma novela das 7, que ele ia dirigir, do Lombardi. Aí eu não pensei duas vezes. Também era da Globo, né? Aí eu fui fazer essa novela, saí da Malhação, meio que troquei o certo pelo incerto, né? Também porque também eu moro em João. Não, né, e também eu com 21 anos, cara, eu tava pensando muito... na época eu não dava valor de ser um personagem que comunicava, que tinha aquela linguagem infantil. Eu não dava muito valor. Eu sempre fui um cara meio infantil, meio imaturo, né? E eu não tinha muito tempo pra minha vida pessoal, e eu gostava muito de ver filmes assim sérios, de ação, filmes de arma, de narcotráfico, não sei o quê, de policial, filme de terror. Eu acabava que eu com 21 anos, eu não dava valor a ser um ator que comunicava com as crianças. Às vezes, quando eu tinha 21 anos, as crianças me viam, ficavam assim, felizes de me ver, sabe? Caramba, eu gosto muito do personagem dele na Malhação. As criancinhas de 6, 7 anos, 8. Mas eu tava numa fase que eu queria fazer personagens sérios, conflituosos, dramáticos, ou com filmes de ação, coisas mais sérias, sabe? Tem uma hora que ele tem necessidade de mudar um pouco. Eu tava nessa vibe, sabe? Eu não queria mais me ver como uma criança. Eu já tinha esse lado infantil, porque a minha mãe me protegia demais, né? Minha mãe tinha muito medo que alguma coisa de ruim acontecesse comigo, né? Então minha mãe me preparou desde criança pra eu estar vivendo aquele sucesso ali, aquela trajetória artística. Então ela me protegia muito, me assessorava, me dava uma assistência. E eu tava querendo minha liberdade, tava querendo criar asas, tava querendo viver a minha autonomia, minha subjetividade adulta. E quando eu via que eu tava sendo eu tava virando tipo um Xuxo, um artista. Ótima referência. Um artista para as crianças. Eu não me via assim, eu não tinha esse encanto de trabalhar com criança, eu não tinha esse encanto, sabe? Sim. Eu queria me desvencilhar disso. Teve um momento que eu fiquei, assim, eu até vejo isso, eu posso ter sido ingrato nessa época com essa realidade, mas na época foi o que eu pensei, que eu queria ser um ator normal, eu queria fazer papéis diferentes, fazer filmes mais para público mais velho que eu não estava querendo trabalhar só com criança, essa coisa lúdica, infantil, teatral. E até me arrependo um pouco disso, porque tem coisa. Decisão, né? Trabalhar com criança é muito bom, é Sim. muito legal trabalhar com criança, né, cara? E o encanto das crianças. Eu demorei muito pra ser pai, né? Agora eu sou pai do Benjamin, que tem 4 anos. 4 anos. Eu só fui pai agora com 36 anos. Naquela época, quando eu tinha 20 e poucos, alguns amigos meus já eram pais, mas eu não tinha nem tido minha primeira namorada ainda de verdade, sabe? Eu tava vivendo a vida assim muito. Minha vida era só dar atenção pros muito fãs. Intensa, né? Era trabalhar, viajar e dar autógrafo, dar atenção. Eu
acabava que às vezes eu não sentia que eu era o Sérgio de verdade. Quem é o Sérgio? Eu não tinha tempo para me descobrir, para ter minha vida social, para ter os meus amigos de verdade. Minha vida era só trabalho, reconhecimento, tá aqui, tá ali. Daí você foi pra Record, você foi fazer o que lá? Não, aí eu fiquei ainda 3 anos contratado na Globo. Sim. Eu fiz essa novela Pé na Jaca, que eu lembro, era uma Pé na novela Jaca. cheia de astro, meu personagem... E também era mais pro lado do humor também, né? Uma novela que tinha um ritmo alucinante. Foi legal fazer Pé na Jaca? Foi maneiro, só que o personagem ele queria ser um monge franciscano, ele tinha uma coisa assim meio espiritual. Ele vivia nessa dicotomia entre viver a energia erótica dele, sensual, e equilibrar com o lado da fé, do sobrenatural. Era um conflito sério pra uma novela de humor. Então destoava um pouco assim da realidade da novela. O meu personagem acabou que não teve muito espaço. Era um personagem com um conflito muito bacana. Só que acabou que não tinha espaço na trama. Um personagem que tinha tudo pra ser legal e não conectou com a novela, né? Acabou que o meu personagem foi ficando meio devagar, assim, gravava muito pouco. E eu, na época, não tive a humildade, a aceitação pra lidar com isso. E eu acabei descontando em balada, sabe? Eu saí da Malhação, que eu tinha muita cena pra gravar, muito crédito com a equipe. Gravava um volume intenso de cenas. E aí, nessa novela, às vezes, eu ficava 2 semanas sem gravar. E aí, em vez de eu me dedicar ao teatro, ficar mais sossegado, tentar fazer uma oficina de escola de atores, me envolver com jovens atores, eu fiquei muito numa... Alguns amigos meus que eram atores também começaram a migrar pro lance de eventos. E show business, eventos. E eu comecei a ficar, assim... meio que sem saber se eu queria só ser ator mesmo ou se eu queria migrar também para esse lado de evento, entretenimento noturno. E eu ficava acompanhando essa galera nos eventos. E aí, sabe como é que é? Evento, às vezes, rola, né? Bebida tem que ter, né? E aí entrava o lance das substâncias também na minha vida. Então, a substância entrou com quantos anos na tua vida? Foi mais ou menos nessa época aí que ficou mais Quantos sério anos o você lance. tinha? Uns 20? 21, Tá, eu li uma vez, pode ser que você começou usando maconha por causa do teu TDAH. É verdade? Não, ou é mentira? Eu sempre tive TDAH, desde a infância, mas eu nunca tomei Ritalina. Uhum. E aí, eu era uma criança que muito emotiva, eu chorava todo dia, eu me vitimizava, eu tinha algumas disfuncionalidades emocionais, assim, que às vezes eram latentes. E eu sempre tive um aprendizado rápido, mas também eu me desconcentrava rápido e eu caía muito na pilha dos alunos que eram de brincadeira, o fundão da sala, que gostava de zoar, de fazer piada. Eu era muito sem limite. Eu não sabia a hora de parar de brincar e prestar atenção na aula. Então, eu ficava muito nessa onda e acabava que eu me apaixonava demais pelas meninas e me apaixonava pela professora. E aí, e em casa eu era muito irresponsável, muito desorganizado, não fazia dever de casa, não estudava pra prova. E aí não tomava remédio pra déficit de atenção, nem pra me concentrar mais. E aí... Eu lembro que teve essa fase que eu ficava assim com depressão, porque eu vi alguns amigos e meus atores, artistas, estarem bombando, fazendo campanhas publicitárias, fazendo projetos teatrais maravilhosos, e a minha carreira de ator estava meio alentada, não estava pegando bons trabalhos. Eu ficava numa depressão, começava a entrar numa depressão, começava a ficar meio triste. Aí foi a porta pra você começar a usar droga. Então, é mais ou menos nessa época aí que eu meio que, acho que com 15 anos, eu comecei a ter... Experimentou? Comecei a ter, assim, comecei a fazer uso da maconha, né, da cannabis, e foi uma coisa que até que me ajudou a começar a não sofrer tanto por paixões mundanas. Eu comecei a me observar de fora da minha... Porque essa é a função da droga mesmo, né? Eu comecei a ter uma expansão de consciência. Tirar da realidade e colocar num submundo, só que ela faz isso e cobra um preço alto depois. Né? Sim, o problema da maconha, a experiência com a maconha para um adolescente é muito intensa. É lógico que é muito perigoso também, né? Porque já tem estudos suíços aí que falam que a maconha na adolescência, na formação cerebral, os testados, usando uma vez por semana, eles já podem adquirir uma predisposição para esquizofrenia muito intensa, muito severa. Então, assim, por um lado, artístico, para eu transitar entre as emoções, para eu começar a ficar... para despertar, porque, sabe, é uma linha tênue entre o gênio e o louco, né? E a maconha meio que me ajudou a ser um artista mais visceral, mais assim, intenso. Você conseguia fazer isso de certa forma que as pessoas não soubessem, não ter um meio de trabalho, ou as pessoas percebiam? E se tinha outras pessoas, teus companheiros, que também usavam desse artefato para se tornar mais visceral? A galera da Malhação, quando eu entrei, eram artistas mais velhos, né? A maioria do elenco já tinha mais de 21 anos, né? E eu tava com 15 ali, né? Então, assim, eu ficava só sapatinho ouvindo as histórias, eu não falava nada, eu não me abria com ninguém ali. Mas todo mundo meio que já... Eu sempre fui um cara que sempre o olho ficava vermelho. Eu sempre fui... Colírio no bolso. Quando eu tava no Serginho, assim, fora do Cabeção, eu ficava sempre quietinho,
bonzinho. Nunca chegou pra gravar num estado que não dava. Não, eu chegava foi lá, responsável sempre, nisso. eu era muito tímido nos bastidores. Nos meus primeiros anos de malhação, sempre fui um cara muito tímido, falava pouco, ficava mais ouvindo, observando, aprendendo. Mas aí na hora de entrar pro set, aí eu virava aquela chavinha ali, pegava todas as minhas referências de amigos de escola, galera de... Né, e fazia o Cabeção com aquela intensidade, com aquela autenticidade, originalidade, com ritmo, né, com a dicção, com a língua bem aquecida, pra conseguir falar os textos que eram bifes, né? Densos, o Cabeção né? falava bastante. Era denso. Tinha muita palavra, então eu desenrolava legal ali, a galera me dava uma moral e ficava tudo redondinho, o Cabeção foi se sobressaindo, foi ganhando seu espaço na trama. Agora, conforme o tempo foi passando e eu comecei a trabalhar demais e não tinha tempo para minha vida pessoal e tive que cada vez dar mais atenção para as pessoas que me paravam na rua e fui, né, adquirindo uma certa autonomia assim, financeira e tal, fui começando a ajudar minha família aqui e ali. Só que aí eu não tinha tempo pra minha vida pessoal, e aí eu vi alguns amigos meus, assim, já tendo uma vida, assim, mais independente, né? Alguns já estudando pra faculdade. E eu, assim, depois que eu terminei o colégio com 18 para 19 anos, foi quando eu comecei a trabalhar bastante, fazendo viagem. Aí eu viajava sozinho. Agora não tinha mais fronteira, né? Não tinha mais nenhum uma prisão, né? Eu viajava sozinho, eu pegava avião, eu ia pra várias capitais do Brasil, mas sempre terminava o trabalho e tinha que voltar pra casa. Que eu tinha gravação da Malhação na segunda-feira. E aí aquilo foi gerando assim eu comecei a não me sentir satisfeito com a minha vida pessoal, sabe? Minha vida ficou muito assim, trabalho, casa... Profissional aqui e pessoal... o pessoal, mesmo eu fazendo terapia, partilhando com profissionais da saúde mental, eu não conseguia mudar essa minha realidade de ter uma rede de apoio que contasse mais com amigos de verdade, sabe? Nessa hora meus amigos de infância, que eu tanto me inspirava neles, eu já não tinha mais contato com eles. A gente já só se falava por telefone uma vez por semana. Perdendo vínculo, né? Vai perdendo vínculo, cara. Eu fui me sentindo muito sozinho, meio que sem sentido na vida, sabe? Tipo assim, eu tinha um personagem que era querido, eu recebi o carinho das pessoas que eu não conhecia. Financeiramente tava bem? Financeiramente tava fluindo, né? Eu tava conseguindo fazer meu pé de meia, tava conseguindo ajudar minha família, tava, né, sendo ativo. Só que eu tava sentindo uma deficiência, assim, Foi nessa hora que você se afundou um pouquinho, você acha? Aí eu comecei a descontar um pouco comecei a fugir dessas realidades insatisfatórias. Transitou para outras substâncias que já eram mais agressivas, né? Que às vezes a bipolaridade começou a falar mais alto. Tinha horas que eu me sentia muito endorfinado na hora que eu tava no set, gravando o Cabeção, a equipe toda me ajudando, eu fazendo aquelas cenas maneiras. Eu me doava bastante, aquilo me preenchia meu ego, né? Gerava uma energia muito bacana. Mas quando eu terminava a gravação, que eu ia pro meu mundo real... Você morava sozinho nessa época? Não, sempre morei com a minha família. Você tem irmãos? Eu tinha uma irmã, nessa época eu morava com a minha irmã. Minha irmã era menor. Minha irmã é 7 anos mais nova que eu. Você tinha uma irmã por quê? Porque hoje ela é casada. Não, hoje em dia ela já não mora mais com a gente, né? Sim. Minha irmã já tem muitos anos que eu não a vejo. Não vejo a minha irmã. E aí nessa época eu morava com meu pai, com minha mãe, com a minha irmã. E eu tinha vontade de morar sozinho, né, cara? Eu pensava que se eu morasse sozinho seria mais fácil pra eu encontrar o amor da minha vida, quem sabe casar cedo e tal, mas aí a minha mãe também, como eu não transmitia pra minha família esse senso de responsabilidade, de ser um cara ajuizado. Você fala bastante na figura da tua mãe. Você acha que tua mãe te colocou numa redoma de vidro que você não conseguiu sair? Por respeito a ela, você não saiu? Eu acho que pode ter sido... Tem um lado bom e um lado ruim, né? Assim, a minha mãe, ela foi muito boa pra mim porque ela me protegeu demais. Só que também, por outro lado, isso me infantilizou um pouco, né? Hiperproteção, né? Mas também evitou que pudesse ter acontecido os episódios mais lamentáveis ainda na minha vida numa fase que não poderia ocorrer, né, cara? Entendi. Que eu ainda tinha muita coisa a perder ali. Porque eu era um pouco irresponsável, sabe? Eu ia pra essas baladas, o lance do Cabeção ter essa aceitação com o público, às vezes eu fazia amizades, assim, contatos com pessoas de variadas... realidades, assim, pessoas mais responsáveis, mais caretas, pessoas muito doidonas, pessoas que gostavam de briga. E aí isso era uma coisa muito expansiva, assim, e tudo isso gerava uma preocupação na minha mãe. E eu dependia dela para fechar os trabalhos. A minha mãe sempre foi uma empresária, ela fechava os trabalhos. Era uma boa empresária? Pode falar real. Uma boa empresária. Ela se dedicava bastante, ficava muito tempo no telefone para conseguir fechar esses trabalhos extras, né, cara? Que era tudo uma dificuldade, dependia da confiança do contratante com ela. Então, assim... E eu devo muito a ela isso, né? Sem ela, talvez eu não tivesse conseguido juntar alguma coisa, né? Não sei se cronologicamente eu vou voltar dentro, mas você me fala. Daí teve uma época que você
passou dessa fase e você tava meio que... Você falou que tava com muito intoxicado da TV. Foi nessa época que você foi para os Estados Unidos? Você ficou um tempo lá? Que você trabalhou em um restaurante? Alguma coisa assim ou não? Isso aí foi fake news, Carmona. Isso aí... Mentira. Isso aí, na verdade... Não, fecha nele que eu quero saber. Eu jurava que você foi garçom lá, cara. Eu fui para os Estados Unidos em 2005, na minha segunda férias de Malhação, um pouquinho antes de eu sair da Malhação, eu fui para os Estados Unidos com a minha irmã e com a minha mãe. Aí passei meu aniversário de 21 anos lá. E aí, depois eu só fui para os Estados Unidos de novo com o Dino pra fazer a turnê Brazilian Day San Diego, em 2015. E a gente fez outros shows lá nos Estados Unidos, na parte de Nova York, também Massachusetts. Tô impressionado. Fizemos o baile do Vitinho. Mas aí, em 2017, eu tava numa clínica de reabilitação, passando pelo meu segundo tratamento intensivo de reabilitação mais longo. Eu tinha ficado em 2016 5 meses, e aí acabei voltando ao uso e tal, e aí em 2016 eu tive mais uma recaída, e aí minha mãe me internou de novo. E aí alguém fotografou, alguém fez com o celular, né? Alguém fez alguma foto minha lá na clínica e tal, e aí algumas pessoas da imprensa começaram a assediar minha mãe e falar, pô, Carmen, é verdade que o Serginho tá internado numa clínica e tal. Era meio que em off. Nessa época não se falava, a gente não comentava sobre isso, eu né? Nem imaginava. Nunca assim, na época que eu era da Malhação, as repórteres da Capricho, dessas revistas adolescentes, elas viviam me perguntando assim, Serginho, e sobre drogas? O que você tem a dizer? Eu nunca falei sobre isso. Apesar você fingia ser careta? Apesar de eu fingir ser careta, cara. Assim, eu não falava sobre maconha. Assim, diferente de alguns artistas que sempre levantaram essa bandeira do uso da maconha recreativo, eu sempre fui pela linha de não falar sobre isso, né? Eu achava que era melhor não incentivar, até eu tinha que dar o bom exemplo, né, cara? Era a tua opinião, mesmo que você fosse, não achava que era certo, né? Porque você faz que... Apesar de todo mundo que me conhecia, sabia que eu era... Todo mundo que me via na rua, principalmente num evento assim, noturno e tal, eu gostava muito de música eletrônica, festival de reggae, sempre teve essa galera alternativa que eu encontrava, todo mundo sabia que... Até algumas pessoas me viam fazendo uso na rua, assim, eu procurava evitar, mas... Daí tiraram uma foto tua na clínica? Eu nunca falei sobre o uso de maconha recreativo na minha adolescência, na minha juventude, até pra dar um exemplo, né, que muitas crianças gostavam por ideais mesmo. Tal. Isso aí. E aí, na época, aí tiraram essa foto, aí minha mãe não quis falar que eu tava internado, não quis falar sobre dependência química, não quis falar sobre meus problemas com substância, acabou falando que eu tava numa depressão, insatisfação com a minha carreira artística, que eu tinha ido pros Estados Unidos pra ter uma experiência diferente de vida. A palavra que eu vi foi desintoxicação da TV. É isso. O que todo mundo fala. Ele foi lá pra desintoxicar e trabalhou. E teve reportagens que eu vi, se você fuça mesmo, que fala assim que ele colocou a sandália da humildade, foi até lavar banheiro nos Estados Unidos. Eu falei, será? Se foi, não tenho nada contra, mas eu queria saber se é verdade ou não, cara. Isso é muito bacana, uma mídia muito espontânea que gera uma humildade, assim, legal, né? Porque o Cauã mesmo, ele tinha essa mídia dele que falava que ele, quando ele era menor de idade, ele foi pros Estados Unidos, ficou lá um tempo que ele dava aula de jiu-jitsu, que ele limpava banheiro quando ele tinha 17, 18 anos, que ele morou um tempo lá nos Estados Unidos. Então era uma mídia bacana isso aí, né, cara? O pessoal dá valor, o cara que, o cara trabalha na televisão, tá trabalhando, que nem o Felipe Tito também. Uma época ele foi... Você já brigou com o Cauã? Teve alguma treta com ele? Eu não lembro, cara. Eu acho que não. O Cauã é tão good vibe. Ele é tão good vibes. Eu acho que às vezes... Acho que nessa época da Marcela ele namorou a Aline Moraes. Ele namorava a Aline Moraes. Às vezes eu ficava achando que ele tava errando a cena de propósito. É mesmo? Porque o Cabeção falava muito, tinha que falar tudo nesse ritmo acelerado. E aí ele errava assim Às vezes a gente fazia as cenas sem kill. Tinha que ir tudo de primeira, assim, no mesmo corte, né? No mesmo plano. Tem assim. muita treta em gravação? Às vezes o Cauã, ele tinha muita assertividade comigo. Ele tinha muita paciência comigo. Mas no geral, assim, sem ser você, tem muita treta em gravação? De, cara, esse cara só erra. Isso é uma tretinha. Eu acho que nos meus últimos anos de malhação, eu comecei a ficar um pouco chato, cara. Eu comecei a ficar sendo um pouco difícil de lidar comigo. Às vezes eu ficava... Eu não tomava nenhuma... Eu não fazia terapia medicamentosa, eu nunca tinha passado num psiquiatra. Às vezes eu ficava muito intenso, muito assim... Uma vibe meio chata, assim, Você assume, então, que você foi chatão uma época? Uma época eu fiquei meio insuportável, cara. Só quem trabalhou comigo nessa época que via que eu era muito rebelde mesmo, ficava... Alguém chegou a te dar um toque? Muito rei bebê, sabe? Queria fazer tudo na minha hora, no meu tempo. Alguém chegou a te dar um toque?
Ah, com certeza, né, cara? Eu via, assim, eu via que eu destoava do elenco, né? A galera toda numa vibe mais tranquila, funcional. Curtindo o momento, curtindo o momento com alegria. E eu Você sempre, trampando. eu sempre mal-humorado, sempre satisfeito. Vamos fazer. Sempre sem paciência pra nada. Eu já tava 6 anos gravando todo dia aquele mesmo personagem, aquela coisa ali. Eu não consegui fugir dessa vibe. Mas vamos lá, negativa, cara. né? Agora eu quero voltar aqui, quer dar uma volta na pergunta, tomou outros rumos. Por que foi fake news? Tua mãe falou então que você estava nos Estados Unidos pra tirar o foco de uma foto que apareceu você na clínica, é isso? É, na verdade, assim, não saiu na mídia essa foto, não. Mas aí alguém da imprensa meio que já sabia, né, que eu tava internado, só que minha mãe não quis assumir, falou que eu tava nos Estados Unidos, e aí, pessoal, minha mãe sempre teve uma relação Não maneira. serve essa história que você tava trabalhando num restaurante. Foi, a gente inventou essa história assim, mas até poderia ser, né, cara? Porque eu tenho. Lógico. Eu sou cidadão Não seria o americano, primeiro nem o Eu poderia último. estar lá mesmo trabalhando lá, né, cara? Não tem problema nenhum. Poderia ser uma verdade isso aí. Mas aí a gente não quis falar sobre dependência química naquele momento e todo mundo respeitou, né? O pessoal da imprensa, pô, tudo bem, ele não quer falar, né? Vamos deixar assim. Pô, legal, mesmo. cara. Eu pensei Só que, aí eu pensei que a imprensa era mais suja. Só que essas fake news aí começaram. Não, porque meu relacionamento com a imprensa sempre foi muito bacana. Eu sempre dei. Sempre atendeu a galera. revelações bombásticas pra eles, sempre dei conteúdo bacana pra eles, né, cara? Sempre falei muito da minha vida pessoal. Olha só, rolava muita pegação? Rolava, aí às vezes eu falava assim sobre uma pegação ou outra, mas sem dar nome de ninguém. E eles gostavam que eu sempre falei um pouco mais do que eu devia, então sempre tive uma relação. Teu personagem te levou a mulheres que você não imaginava? Você chegou a se relacionar com alguém assim que você fala, meu, essa não tinha nem gabarito, mas o cabeção fez com que eu chegasse a... Cara, se eu coloco quando eu entrei pra Malhação, eu tinha uma namorada que, pô, é a Fernanda Carvalho, que ela até é famosa hoje em dia na Europa, né? Ela mora no Reino Unido, já fez novela em Portugal. E na época ela era do elenco de apoio da Malhação e a gente namorava, a gente estudava junto no colégio ali na Zona Sul do Rio. E aí todo o elenco, a Fernanda Souza, as meninas da Malhação falavam, pô, Serginho, ela é bonita, assume lá na mídia, faz uma matéria com ela, cara, assume lá na mídia, cara, vocês formam um casal bacana. Só que aí eu não assumia ela, a gente namorava na prática, efetivamente, sim, mas eu acabava que, como eu tinha muita possibilidade, muita meninada dando mole, assim, dando condição, eu acabava que eu ficava nessa indecisão. E aí... Eu tinha uma relação muito maneira com a Fernanda Souza, né? Ela era muito amiga minha. Fernanda Souza do Tiaguinho, que não é mais, tal. A gente tinha uma intimidade, assim, a gente conversava sobre tudo, a gente tinha uma amizade muito bacana na época, a gente fazia par romântico na cama. Caramba, eu não conheço ela, mas todo mundo fala que ela é de 10, né, cara? Muito 10, ela se amarrava na minha, a gente trocava muita ideia, a gente se ajudava, tenho muita saudade dessa época aí com ela. E ela falava pra mim, pô, assume essa menina, namora com a Fernanda da Amazônia, a Índia e tal. E aí acabava que eu meio que também era meio apaixonadinho pela Fernanda Souza e tal, ficava naquela indecisão, todo mundo botando uma pilha pra eu namorar com ela. Você chegou a ficar com ela? Nunca fiquei com ela, cara, só na cena mesmo. A gente se beijava pra caramba nas cenas e tal, mas nunca... Beijo técnico. Mas aí não rolava da gente... Eu ficava naquela indecisão porque... Existe beijo técnico, Era uma Serginho? resposta muito grande, cara. Exige? Eu pensava, todo mundo do elenco botava uma pilha pra eu namorar com ela, só que eu ficava assim, cara, eu tava numa fase muito galinha, sabe? Muita menina dando mole, eu ficava assim, eu vou namorar com ela, eu vou acabar traindo ela, vai sair na mídia traindo ela, vai ficar feio pra mim. E aí, depois quando entrou a Gisele Frade no elenco, que era da Chiquitita, junto com a Fernanda Souza, eu meio que me apaixonei pela Gisele Frade. Você também é apaixonado uma vez por dia, né? Porque ela era muito alternativa, muito, assim, muito precoce, a menina era muito madura pra idade dela, aquilo ali me mexeu comigo, e aí... Pô, acabou que essa menina que gostava de mim, a Fernanda, foi pra Portugal, nunca mais a gente namorou, tal. E aí ela... Seguiu a tua vida. Então, mas aí teve um lance com a Yasmin Brunet, né? Que em 2003 eu tinha essa amizade com essas repórteres da Capricho. E aí elas vieram me falar assim, pô, você tá ligado que a Yasmin namora com o Kaique Brito? Era um namoro de adolescente, né? Que saía muito na mídia. Tá bem o Kaique, né, meu? Tá, eu gravei com ele o filme do Caipora. Ele ficou zerado depois do acidente? Pô, ele tá dando uns ataques de riso, assim, frenéticos, assim, intensos, intermináveis. A gente se divertiu muito gravando Caipora, foi mó barato, cara. Ele se você quiser vir aqui, Kaique, vai ser um prazer, cara. Te amo. A vibe dele é maravilhosa, eu me amarro na família. O Kaique ele é muito zen, assim, ele é muito... É um gentleman, né? Tem uma elegância. Você assim, também tinha amizade com o Bruno de Luca ou não? O Bruno de Luca, esse da infância, cara. Ele falou outro dia aí que... Porra, cara, eu ia pros testes de publicidade... Eu vou falar pra você, o Bruno de Luca, ele não devia ser ator, apresentador. Tinha que ser relações públicas. Eu nunca vi um moleque se dar bem com todo mundo, cara. Mas estamos falando desde de Faustão, com o Globo, com o Hulk, com todo mundo, cara. Todo mundo gosta do moleque. Ele é legal assim nessa essência mesmo, cara?
quando eu tava nos testes de publicidade, que eu encontrava com o Bruno de Luca, ele chegava, ele tava todo suado, todo, com o cabelo todo oleoso, com o uniforme da escola, e eu chegava todo impecável, todo arrumadinho, todo bem vestido. Aí ele até falava, pô, aí a concorrência... É covardia. Covardia, né? Mas o Bruno sempre foi um cara muito social, né? Eu via como é que ele se dava bem com o pessoal da equipe, da produtora, né? Ele sempre teve uma relação muito bacana, assim, tanto ele como o André Marques também, né? Quando eu encontrava com o André Marques, assim, nos testes de publicidade, o André sempre tinha uma relação social, assim, muito bacana com o pessoal da produtora, né? E aí foi muito legal, né? Sempre tá em contato. É que o assunto vai puxando o outro. Quando eu vi eles na Malhação, quando a Malhação surgiu na Globo, que eu via eles falando gíria ali na Globo e tal, era muito bacana. Mesmo a raiva em ver, eu nunca ia imaginar que eu ia um dia ser uma referência da Malhação também, né? Nesse programa que o Bruno de Luca e o André Marques encabeçaram aí durante anos, que foi muito bacana. Vamos lá, vamos dar um pulo aqui. Você tentou uma época uma carreira de funkeiro, verdade, cara? Sim, teve esse problema. O Dino me convenceu. Muita luta, muito... Você podia ter sido nosso MC Daniel e não foi isso, cara. Pô, cara. Meu projeto com o Dino, a gente cantava mais assim, O Dino que também tá aqui, galera, depois ele vai vir aqui dar um oi. Acabou que a gente lançou 2 músicas com o RD, que é um produtor de funk maravilhoso, né? Um cara artista do funk mesmo, um mestre dos teclados aí, que tem várias músicas bacanas, né? Aquela Só Quebral, Hoje na Casa do Seu Zé. Um monte de música bacana aí do funk, ele que fez. Aquela da Madeirada também. E aí a gente gravou 2 músicas com ele lá, na época que ele morava ainda com a mãe dele, na Nova Holanda ali. E aí o Pânico deu uma moral pra gente na Band, produziu um clipe, a música tocava até na Jovem Pan direto. Pânico e aí... tem que ter estômago pra ir Pânico, hein, mano? Que ali é o Emílio Surita, que é o cara que faz o meio campo ali, né? Que não se compromete, mas levanta a bola pros outros, né, cara? Ali tem que ser forte, hein? Não é pra qualquer um não, parabéns, mano. E aí, nessa época, a gente gravava muito Pânico, Rede TV, e a gente fazia muito show, eu e o Dino, né? Tanto é que a gente foi pra fazer o Brasília Day em San Diego. Só que sempre quando eu ia gravar as matérias com Pânico, era aquela brincadeira assim, o Serginho vai fazer as pazes com sucesso. Você lembra Humorzão dele? pesado. Às vezes eu fui na festa do Viva com o Vesgo, aí, você lembra dele? Aí algumas pessoas da mídia, assim, umas musas, assim, do momento, elas, jornalistas, atrizes, elas me viram assim, não lembro dele, porque também eu tava muito diferente nessa época, eu tava muito magro e cabeludo, as pessoas não me reconheciam mesmo, né? Aí já colocava aquela musiquinha triste, ninguém lembra do Cabeção, como é que pode? Era um astro da Globo, do folhetim juvenil da Rede Globo, ninguém lembra mais dele. E só que na época eu levava isso pro coração, eu levava muito a sério. Às vezes eu ficava... Deprevinha forte, né? Deprevinha forte, cara. Aí eu acabava que eu recaía, ficava porque o Pânico não brinca em serviço, né, cara? O Pânico é o humor sem limite, né, cara? Se o Serginho vai ficar em depressão ou não, os caras não querem nem saber, eles querem a audiência deles, né? Não, eles davam falo como audiência, tá? Não tô falando porque eu conheço os caras, não. Mas porque tem coisa que fala, mano, os caras não querem nem saber, não, cara. Na época que eu tava na Globo, eu sempre gostei de dar trela pro Vesgo, quando eu tava na porta de algum evento, eles... Parava, você ia. Novela, eles sempre... vinham falar comigo, eu sempre falava com eles, só que teve uma época na Globo, antes de eu ir pra Record, que chegava um memorando assim, Serginho, não pode mais falar com a Rede TV. Quando você encontrar com a Rede TV em algum evento, você vira a cara, vai embora, você não pode falar com eles. Chega umas mensagens assim. Eles usavam muito a nossa imagem sem autorização, né, cara? E aí dava problema, porque a Globo ficava bolada com isso. Aí chegou, até teve reunião pra falar sobre isso. A gente não quer mais que vocês falem com Pânico, nem com TV Fama. Vocês podem até falar com algum portal de internet e tal, mas TV Fama e Pânico, vocês viram a cara, foge mesmo. Então, às vezes, eu chegava num evento assim, numa festa, e aí eu chegava assim na porta da frente do evento, o Pânico já tava lá no evento, e aí eu chegava assim, meio olhando pra eles assim, eles, não, Cabeção, a gente quer pegar você na saída. Quando você já tiver mamado, já tiver tomado todos os champanhes aí, a gente quer te entrevistar bêbado, que aí viraliza. E aí eu entrava no evento, eu tomava umas doses e tal, e aí o pessoal vinha pro todo evento assim, Serginho, você vai ter que sair por trás aqui, vamos te levar aqui pra você pegar o táxi ali, pra você voltar pra casa, porque você não pode dar entrevista pra eles, eles vão entrar aqui na festa, eles vão te pegar de surpresa aqui, você não pode dar entrevista pra eles. Como fugir. Aí rolava muito isso, cara, na época assim, 2005, 2006, né, cara? Que a gente tava no auge, assim, Daí durou quanto tempo essa tua carreira de funk com o Dino? Com o Dino foi, em 2015 a gente trabalhou bastante, né, cara? A gente viajamos praticamente o Brasil inteiro, fizemos alguns eventos aí, fomos até os Estados Unidos, gravamos muita televisão, SBT, Rede TV, a Band, e aí... Só que aí...
acabou que a gente já começou a dar uma parada, o Dino começou a trabalhar na parte da Agência Globo, começou a trabalhar com outras coisas, e acabou que deu uma diminuída, assim, mas 2015 foi um ano que a gente trabalhou bastante. Daí no show a gente cantava... a gente cantava assim, era Jota Quest, Ivete, Tim Maia, cantava os clássicos do funk, MC Sapão, Coringa, Naldo. Mas tinha alguma música dupla ou não? A nossa mesma autoral tinha duas, né? Que era Basta Tocar o Tamborzão e a Paulistinha. Que foram duas músicas que a gente gravou com RD, que foi bem bacana. Que tocou na Jovem Pan. É legal, cara, porque assim, pouca gente sabe que você teve essa carreira musical, né? Vamos ver se um dia volta aí. Ô, Serginho, deixa eu falar um negócio pra você. Não quero mais ficar tocando muito nesse assunto de droga, tá? Isso daí pra mim é um negócio que a gente já falou, já... Só vou tocar num episódio. Um dia eu tava no meu trabalho e vi aquela cena tua da live brigando com teu pai e tal, não sei o que. Aquilo me chocou muito, né? E passou. A pergunta não é relacionada à droga. Você e teu pai, de boa, 100% reconstituído, a relação familiar? Porque foi bem forte, né? Assim, é o que você falou, né? De pegar taco de beisebol, essas coisas e tal. E hoje eu vejo você, um cara que tá na minha frente aqui, sendo entrevistado, tá top, tá legal. Vejo você com teu filho na internet e tal. Mas eu queria saber a relação familiar em geral. Pai, mãe, tá reconstituída? Com a tua irmã você já falou que faz um tempo que você não fala, não quero saber os motivos também. Mas e o pai e a mãe, tá tudo bem? Então, meu pai tá feliz que meu Instagram tá crescendo, né, cara? Ele tá vislumbrando, assim, possibilidades positivas minhas pro futuro e tal. Ele vê... Troca ideia com ele toda hora, não? Troca ideia com ele. Mora com eles hoje em dia ou não? Não. Tem um tempinho que eu não vejo meu pai, mas ele é um cara muito... Como é o nome dele? É Francisco. Seu Francisco. Ele é muito gente boa, muito, assim, do meu timing de humor eu devo tá a ele. Superado. Assim, aquele episódio ali foi uma coisa, assim... Foi uma crise, né, cara? Virou um surto potencializado pelo uso de substância. Acabou que eu, fui infeliz nas palavras, né, cara? A imprensa não perdoou, acabou vendendo ali aquela mídia negativa num tom assim, de ameaça, né, e tal, de morte e tal. Mas quem viu, assim, as lives viu que eu não ia fazer mal nenhum a ele. Mas realmente eu tava num momento, assim, de crise, né, de insatisfação, de carência. Foi uma ferramenta que você usou ali pra ver se conseguia naquele momento. Eu tava num momento, assim, surtado. Eu devia ter procurado uma ajuda profissional. Em vez de fazer uma live pra tornar pública aquela situação ali, eu devia ter procurado algum amigo, algum terapeuta, né? Mas tudo bem, passou. E hoje tá da hora. Eu paguei um preço alto por isso, né, cara? Fiquei 11 meses internado numa clínica, num lugar que até que eu não queria estar, mas eu fiquei lá vivendo, assim, a recuperação, né? Vivendo uma imersão espiritual numa clínica de reabilitação, me contrariando, vivendo a programação, os 12 passos. Então, assim, hoje em dia eu ainda tô me mantendo abstêmio, tô limpo, né? Tô fazendo exame toxicológico com frequência. Porque você quer? Ou porque tem alguma coisa que... contrato, ou para questões familiares? Por quê? É você que tá querendo se provar, cara, provar pros outros? Isso? Muita gente tá me apoiando por eu estar, né, nessa pegada de estar abstêmio, de estar me mantendo sóbrio. Tem muita gente que tá me apoiando nisso, sim, né? Cara. Muitas pessoas que são do meio gospel, do meio evangélico, né? Crentes, eles me apoiam. Pessoas, assim, em geral, pessoas que têm problemas também com adicção, eles falam assim, Serginho, hoje em dia você é uma superação, uma inspiração, você tá... eu não consigo ficar muito tempo limpo, uma vez por mês eu chuto balde, bebo pra caramba, você tá de parabéns, você tá conseguindo se manter limpo. Tem um ano que eu saí da clínica, eu me mantenho limpo, né, cara? Tenho ido aos eventos, tenho trabalhado na noite, tenho ido para eventos noturnos todo e tal. Dia, e tô... todo dia uma vitória, né, Sérgio? E tô assim, a vaidade, não é só vaidade, mas assim, eu faço por mim, né? Lógico. Pela minha família, mas também eu tô recebendo essa rede de apoio, tem essa galera do Instagram, do digital, esse apoio, esse carinho digital, as pessoas que me incentivam, me estimulam a ficar... às vezes me contrariar, né? Porque assim, o uso de substância, o álcool tá presente na vida do ser humano há muitos anos, né, cara? Beber... O álcool faz parte da confraternização humana, né, cara? Os grandes eventos, as confraternizações, famílias... Na antiguidade, né? Todo mundo bebe, né, praticamente. Assim, não todo mundo, mas faz parte, né, cara? E assim, eu nunca fui um cara que me dei bem com o álcool. Eu sempre fiquei mais deprimido, mais retraído. E o álcool nunca me fez muito bem, nunca me fez eu me soltar. Às vezes, na adolescência... Na juventude, eu achava que o álcool me destravava para chegar numa gatinha, para fazer uma amizade, para perder aquela timidez, para pegar uma intimidade com alguém. Mas, na verdade, é a linha tênue entre você
ter a ousadia e você acabar extrapolando, perder o senso do limite, da sanidade, né? Invadir o espaço do outro. Então é isso aí que tem que achar o equilíbrio, né, cara? Viver é uma arte mesmo por conta disso. Você já tinha alguma relação espiritual? Acreditava em Deus na tua juventude? Teve alguma base espiritual? Porque eu vi você falando agora que você ficou na clínica e você teve um retiro meio que espiritual também. Qual é a tua relação com Deus hoje, cara? Eu tive a oportunidade de estudar num colégio da Ordem dos Padres Barnabitas, que é o Zacaria. Eu tive um despertar espiritual muito grande ali, com pessoas que também tinham muita fé, né? Profissionais. Tive aula de religião no colégio. A minha avó sempre me passou muito sobre a espiritualidade. Minha avó sempre foi envolvida com algumas obras espiritualistas aí, mas ela sempre se colocou como uma pessoa católica. A minha mãe sempre me ensinou desde pequenininha a ser temeroso a Deus, a rezar, a orar, a me conectar com o sobrenatural, com o universo. Eu lembro que desde os 3 anos de idade eu faço orações, fecho o olho, junto as mãozinhas e joelho e peço. Você nunca foi ateu, então? Nunca fui ateu, cara. Sempre acreditei num poder maior que eu, uma coisa criadora, que pudesse conspirar a meu favor, assim, no universo, né? E sempre fui temeroso a essa energia, sempre procurei ser uma pessoa do bem, né? Apesar de ter também um lado, assim, sombrio, obscuro, né? Uma máscara, assim, que todo mundo tem, né? E eu, quando eu tava com alguns amigos, assim, naquele momento de humor, de nonsense, aquela coisa da... A gente sempre demonstra ali alguma parte mais, assim, não tão politicamente correta. Mas eu sempre tive, no fundo, muito medo de imprimir essas... Na hora que o bicho pega, eu sempre peço pra Deus me livrar, né, de todo mal. Então, assim, eu tive a oportunidade de aprender, de ter aula de religião, fiz primeira comunhão, fiz catequese. Sempre gostei de ir pra igreja, sempre fui católico. Mas eu também sempre tive... sempre já busquei outras vertentes espiritualistas, assim, né? Sempre tive muito respeito por todas elas. Sempre tentou se conectar de alguma maneira. E hoje em dia também, conversa com Deus um pouquinho? Então, nessa clínica que eu passei, a gente fazia espiritualidade, né? Que faz parte do cronograma, né? O segundo passo dos Alcoólicos Anônimos, né? Que todo mundo que está assim, quer buscar uma vida diferente, uma vida mais produtiva, mais funcional, acaba quer uma melhoria, segue os 12 passos espirituais, né? Isso aí, tanto na religião como no Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Aí o segundo passo é viemos acreditar que um poder maior que nós poderia devolver-nos a sanidade. Então, o nome do passo já diz, né, cara? Rogar ao universo que nos dê aquela sanidade, nos capacite, nos traga melhorias. Então, isso mesmo. Legal, cara. Deixa eu falar pro você um negócio. Eu vi que você postou esses dias uma foto com o Whindersson Nunes. Isso, eu passei o Dia dos Namorados com ele. E tá estranho isso. Não, fala de novo aí. O que aconteceu que você foi lá nos Dias dos Namorados, cara? Foi muito bacana. Eu ia lá para gravar uma publicidade com eles do Clube do Minhoca, porque parece que o Whindersson agora vai ser um dos proprietários, né, da casa de show. E aí, só que acabou que não rolou. Ia ser uma luta de boxe com o Patrick Maia. Eu ia ser o juiz. Só que acabou que eu só gravei com ele um conteúdo assim de incentivo a um leilão que ele vai realizar. Pode falar, posso estar falando isso? Não tem problema, não. É um leilão que ele vai fazer, que ele vai fazer um leilão de uma guitarra dele da infância, que foi um cara que é do mundo gospel, legal. Que foi desse cara da guitarra, que ele é muito fã, e a guitarra, ele quer leiloar a guitarra, uns pedais que ele usa muito também, tem um radinho lá, um recarregador de celular daqueles que não coloca fio, umas coisas muito interessantes que ele quer leiloar para ver se arrecada fundos para a galera do Rio Grande do Sul, que eles estão precisando daqueles equipamentos de jato de água para limpar as coisas. E como ficou tudo muito lamaçado lá, eles precisam estar sempre higienizando. Ele vai fazer essa ação e você fez um take com ele sobre isso. Pô, todo mundo fala que o Whindersson é o que é dentro da TV e fora da TV. Legal ele. Pô, ele é um cara tranquilão, assim, que transmite uma leveza, o lance da espontaneidade, do improviso, né, cara? Ele é muito não pragmático e curte os momentos, né, cara? Ele vive o presente de uma forma, assim, muito linda, né? É um aprendizado estar com ele, que ele é muito seguro, né? E é um cara muito técnico, né? Tem uma técnica, assim, artística, né? Não, ele é o pioneiro aí na parte do YouTube, né, cara? De Instagram, o que ele fez aí não tá escrito. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Quando eu comecei a postar que você ia vir aqui, que você postou o vídeo lá, falando que ia vir no Podtom, eu postei nas minhas redes sociais, muita gente falou, vamos subir uma hashtag Serginho no BBB.
Reality show. Qual é a tua relação com reality show? Vou fazer emendar umas 3 perguntas aqui, ver se você lembra e responde as 3, senão eu te ajudo, tá? Pelo que eu pesquisei, você participou de um reality show chamado Made in Japão, da Sabrina Sato. Ficou pouco tempo, pediu pra sair. Parece que já teve convite da Fazenda pra participar, não sei se 1, 2 ou 3 vezes. O que sai noticiado é que você não aceitou porque eles não quiseram depois, porque em algum momento saiu uma reportagem tua que falava que você não participaria de reality show lá atrás, caçar alguma coisa, porque isso queimaria a tua carreira, tá? E vamos também perguntar, por último, se te chamasse pra ir pro BBB, você iria? Então, 3 em 1. Made in Japão, A Fazenda e BBB. Responde aí agora, se vira. O Made in Japão foi muito bacana, foi antes da pandemia, era um reality show gravado, né? E aí tinha toda essa coisa do Japão e tal, da incentivo à cultura japonesa, oriental. E aí eram aquelas provas malucas, a gente gravava 2 provas por dia e no outro dia seguinte a gente tinha que fazer externa, fazer locação, andar muito de carro, de van. Nos primeiros 5 dias tudo uma maravilha, todo mundo se amando e tal. No 5º dia em diante tava todo mundo já quebrado por causa das provas que eram muito difíceis, todo mundo tomando analgésico, anti-inflamatório, já começou a ficar aquele clima meio estranho, né, cara, de estar convivendo assim com pessoas que não são da família, né, que são grandes amigos. E o ritmo de gravação tava intenso mesmo. E aí, cara, assim, o que aconteceu ali foi o seguinte, que eu dei um vacilo, o Gui Santana teve uma gravação lá que... O humorista. Teve uma gravação que a gente tinha que comer umas iguarias japonesas, e aí acabou que eu ingeri 5 baratas de Madagascar. Coisa. Que foi uma delícia, que é muito afrodisíaco, dá muita energia esse alimento. E aí eu comi 5 delas, a Sabrina até falou assim, não, Serginho, pô, isso aqui não é rodízio não, tá pensando o quê? Vai embora, volta pra casa e tal. E aí, quando a gente tava voltando pra casa, onde a gente dormia, no estúdio, o Gui Santana me veio com uma goiabinha seca do chão e falou, toma aí, Serginho, eu peguei uma iguaria lá pra você, ó, você gostou tanto, come aí. Aí eu fui e botei na boca aquilo. Só que aí eu me liguei que era uma goiabinha seca que tava no chão e ali passava vários tamanduás, uns bichos estranhos assim, eu até fiquei com medo de pegar uma leptospirose. E aí cuspi assim, e aí já corri pra lavar a boca, só que em vez de eu correr pro banheiro, eu esqueci que o banheiro era meio tocado assim no estúdio, era no cantinho, eu fui pra pia da cozinha, onde a gente preparava os alimentos, e acabei cuspindo ali na pia da cozinha. E aí pegou mal pra caramba, que todo mundo começou a falar assim, ai, que porco, a Malrimagem, nossa, ele tá vomitando na pia da atletismo, cozinha. Né? A menina da vara, né, medalha de ouro na Olimpíada da China. E aí, pô, ficou esse clima ruim, né, porque, pô, Serginho é muito porco, cara. Esse cara, pô, não aguento mais esse cara, ele é muito porco, olha só o que ele fez e tal. E aí ficou essa energia muito pesada, todo mundo engrandeceu isso aí, essa atitude minha. Potencializaram pra caramba. Aí o Domini era um cara que eu sempre tive um carinho por ele muito grande, porque assim... Domini foi o campeão do BBB, eu sempre, quando eu encontrava com o Domini, a gente sempre conversou bastante, em alguns eventos, assim, sempre teve um carinho comigo, assim, e tal. Mas aí eu fui partilhar com ele o que estava acontecendo, tá todo mundo contra mim, ali, engrandecendo ali, potencializando aquela Domini situação. Domini é sempre relação pública, bom cara, né, cara? Ele é bom de resenha pra caramba. Aí eu fui falar com ele, ó, meu irmão, ó, não fala comigo não, que eu já tô boladão contigo também, ó, senão a gente vai cair na porrada aqui, vamos sair no pau aqui. É mesmo? Aí eu não esperava que ele fosse ter essa atitude comigo, assim, eu fiquei tristão, sabe? Falei, pô, cara, o cara no reality show vai entrar nessa comigo, vai entrar numa comigo. E aí ficou uma situação meio chata. Eu não sei se ele tava fazendo aquilo pra render conteúdo. Só que aí foi indo pra um caminho que não era o que o Fepinho, o diretor da Record, não era o que ele queria, cara. Ele tava querendo que fosse uma coisa familiar mesmo. De boa. Não era pra ter essas tretas todas, porque era um reality show gravado, né? Não era que nem a Fazenda, que tem que ter essas tretas mesmo, que fica 1 hora de treta ao vivo. Pra render corte. Ali até tava tendo ao vivo a transmissão no Play Plus, mas o diretor até falou que não queria isso. Ele queria uma coisa mais familiar, porque o programa passava num programa de... O programa em si editado ia passar aos domingos, né, de manhã. Mas tudo bem, pro Play Plus, essa treta de reality até vendia, né, cara? Bem. Então, assim, eu fiquei meio que sem saber o que fazer, né? Se ficava alimentando aquela treta ou se ficava tímido, eu não entendia muito qual teria que ser a minha postura ali. Daí depois veio os convites da Fazenda ou já tinha convites da Fazenda? Os convites da Fazenda foram muito antes. O convite da Fazenda foi em 2013. Em 2013 eu almocei com o diretor da Record, com o Carelli, almocei com o pessoal da equipe. Eu ia entrar, tava tudo certo, só que eu me sentia inseguro na época. Quando era pra assinar o contrato, eu me sentia inseguro, achava que eu não ia dar conta, que eu ia vacilar, que eu não ia dar conta de estar ali... confinado. Pras dinâmicas, confinado. Numa vibe positiva, né? Transmitindo, emanando amor e positividade. Eu tava achando que eu ia acabar vacilando em algum momento. Aí eu rateou na hora. Rateei na hora. Aí, em 2014, eu acabei voltando pra Globo. Que eu fui fazer um video show lá. Tinha muito tempo que eu não ia na Globo. Aí eu tive uma entrevista com o Ricardo Otti. Acabei assinando um contrato com a Globo, com video show. Fiquei um tempo lá.
E aí, quando acabou o contrato com a Globo, o pessoal falou, Serginho, pô, a gente quer que você fique na Globo, vai pro Zorra, vai pra novela, tenta manter seu contrato aqui na casa. Só que aí acabou que o Dino me convenceu. Eu já tava com um projeto com o Dino, né? E aí foi quando eu e o Dino a gente decidiu que que a gente ia fazer outras emissoras pra divulgar as músicas e ia ficar viajando no Brasil fazendo show. E aí, desde então, nunca mais fui na Globo. Já tem mais 10 anos, né, que eu não... Então, mas esse papo, então, que a Fazenda que dispensou, não, balela. Não. Aí eu acabei rateando na hora, não acabei não entrando mas senão, se você tivesse assinado, você tinha entrado. Em 2015, eles me chamaram de novo, eu jantei de novo com o pessoal da equipe lá da Fazenda, acabou que eu não me sentia à vontade pra entrar, fiquei inseguro, né, bateu aquela insegurança mesmo, eu não entrei. E aí teve uma outra oportunidade, que essa entrevista que eu dei, que eu acabei falando demais, não tem essa mania de falar demais, querer render conteúdo pra imprensa, acabou que eu falei alguma coisa sobre isso, assim, o que eu quis dizer com aquilo, não é que participar de reality vai prejudicar minha carreira de ator. Não tem nada a ver. Tem vários atores amigos meus que fizeram Fazenda e depois fizeram novelas. Eu quis dizer que é uma oportunidade muito grande do cara ser cancelado, né? Reality show tem que tomar muito cuidado, né? Entendi. Você tem que eu quis se dizer, policiar né, de uma forma surreal, porque você tá ali sendo exposto e às vezes ao vivo, né? Que ali não é personagem, tem que ser eu, então tem que estar com os posicionamentos políticos muito bem, né? Articulados. Teve, né? Teve casos já. Tanto em todos os reality shows sempre tem alguém que sai canceladaço, queimado. Você nem imagina. Na verdade, vira um sorteio, né? Você nunca sabe. Porque a pessoa, ela tá ali, pelo que eu vejo, né? Acompanho o reality show desde 2000, desde o primeiro Big Brother. Tem gente que entra com uma estratégia achando que vai dar certo e vira kamikaze, né? O negócio acaba virando de uma maneira. Você entraria no BBB hoje em dia, se o Boninho chamasse? Porque eles vivem de treta mesmo, né? Então, assim, ou o cara fica uma planta ali, ou então... E vai sair? Ou então ele rende conteúdo e bate boca, arruma inimizade, já cria aquele teatro ali que, aquele lá não é do meu bonde, é meu inimigo, treto com ele. Mas acaba que tudo aquilo ali não é verdade, né? É um conteúdo pro reality ali, mas é meio estranho, né? Você ter que ter um inimigo, ficar tretando, ficar batendo boca num reality que o personagem é você mesmo, né? Então é uma coisa muito... Então isso responde? Você não entraria no BBB? Não, o BBB eu acho que é um pouco menos treta que a Fazenda, né? O BBB é mais assim... É aquela coisa das alianças, né? O BBB, eles falam muito de jogo também, mas eu acho que é mais suave nesse lance de treta mesmo, que a Fazenda parece que os caras já tretam no BBB é mais divergência de postura, de aliança e tal. Na Fazenda já é uma coisa de, eu não vou com a tua cara, eu não gosto de você. Parece que coisas do passado, quando a pessoa entra na Fazenda, coisas do passado, outros episódios da vida dela acompanham ela ali, né? Já viram uma coisa que faz parte do jogo. No BBB... Teoricamente, sim, a pessoa, ela vira famosa quando entra no BBB, né? Sim. Depois do primeiro mês ali. Que é muita audiência ali. Então, ninguém sabe muito bem o que a pessoa fazia antes de entrar. O passado da pessoa meio que não conta no BBB, né? Pelo menos quem é do pipoca, né? Quem é do camarote até é um pouco diferente. Né? Que agora tem esse lance sim, tem as tribos lá. Mas eu acho que eu com certeza eu entraria no BBB, sim, mas é um trabalho difícil, né? Porque ficar confinado, ficar rendendo conteúdo ali naquela animação, naquela vibe que pode durar 10 dias, como pode durar 3 meses. Você ali dentro, muita festa, né? O cara tem que estar animado, tem que estar à disposição pra dançar, pra se divertir. Eu acho bacana. Eu já tô acostumado com confinamento por conta de clínica, né? Mas eu acho que seria uma experiência marcante, sim. Até porque a gente não sabe o tempo que vai durar, né? Mas eu acho... Boninho, chama o homem. Eu nunca participei de um reality show ao vivo, né? Participei só de um reality show gravado. Mas foi uma experiência bacana também. É legal, o reality show é maneiro. Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho mais densa agora aqui pra você. Uma vez, linkando uma coisa na outra pra você entender onde eu quero chegar. Uma vez teve uma reportagem com o Marcelo Camelo do Los Hermanos, né? E o repórter ia na Júlia, porque você não tocou na Júlia, porque você não tocou na Júlia no show e tal. Até que eles então falaram, Los Hermanos não é só a Ana Júlia. Los Hermanos é uma banda, a gente tem um ensaio, a gente tem um repertório, não preciso tocar na Júlia. O que eu quero dizer com isso é o quê? O Cabeção, sendo o personagem que largamente você é lembrado. Você acaba se tornando para muitos um ator de uma nota só, de um artista só. Isso te incomoda ou te traz orgulho, cara? Foi falta assim de planejamento, né, das minhas escolhas. Eu poderia ter me desvencilhado do Cabeção indo realizando projetos teatrais que fossem mais dramáticos, né? Acabou que eu já fiz, por exemplo, eu fiz um curta-metragem uma vez chamado Flores de Maria, com o pessoal lá de Resende. E foi um trabalho, assim, que é muito diferente do Cabeção, sabe? Eu já fiz também uma participação num filme aqui com uma galera de São Paulo, Sorote,
que é um filme que está disponível no Globoplay também. Esse Flores de Maria está disponível também em algumas plataformas aí, acho que é pay-per-view, é on demand, que é um curta-metragem que eu faço um papel seríssimo, assim, de ciúmes e tal, que tem um final marcante. Foram trabalhos meus de ator pro audiovisual que são completamente diferentes do Cabeção. O próprio... a novela que eu fiz de Pé na Jaca na Globo, também o personagem tinha esse conflito do sobrenatural, do espiritual. Ao mesmo tempo ele tinha essa coisa com... Ele sentia tesão no personagem da Débora Seco, que era uma freira. Então ele se sentia culpado por isso. E acabou que ele quis virar um monge franciscano por conta disso. Então tinha um conflito sério numa novela de humor. Eles estavam tentando me desvencilhar do Cabeção ali. E na novela que eu fiz na Bela Feia, na Record, também o personagem tinha um trauma, que ele não foi... Ele foi criado pelo pai, mas tinha uma mãe que era de uma classe superior, assim, social, e ela meio que rejeitou ele, né? Foi ter outra família, e aí tinha esse conflito que ele estava querendo se reaproximar da mãe. No final da novela, a mãe perdoou ele, voltou a ter uma relação assídua com ele. Então, foram personagens que eu fiz, assim, que tinham suas linhas dramáticas, seus conflitos. Mas, assim, eu sei que o era Cabeção... aquela coisa muito artificial, né? O Cabeção mas o Tom, sei que o Serginho é muito mais que o Cabeção. Mas hoje, é isso que eu quero saber. Hoje você vive, talvez, do Cabeção ainda. Eu trabalho com esse mercado da nostalgia, né? Da nostalgia. Muitas das minhas parcerias... Mas em algum momento isso te incomodou? Você, tipo, toda hora... só Cabeção. Pô, o Serginho é mais do que isso. Eu fiz isso. O pessoal só fala do Cabeção. Te incomodou em algum momento isso ou não? Quando eu comecei a fazer sucesso com a Malhação... Quando eu tava na Malhação há 1 ano, 2... Que muita gente começou a me chamar de Cabeção na rua... Isso me incomodava um pouco. Era legal ver... Perde identidade um pouco? Era legal ver esse reconhecimento das pessoas, assim, com trabalho artístico, mas eu ficava meio que com a vaidade de, pô, eu queria que as pessoas lembrassem do meu nome. Aí o que eu fazia? Eu gravava muita matéria do Video Show, que o Video Show sempre divulgava o meu nome ali na legenda, né? Sérgio Rondjakov. E aí eu sempre tava frisando meu nome, né, e tal. E eu queria ter uma carreira longa, eu achava que eu ia fazer várias novelas, vários personagens diferentes. Mas... ao mesmo tempo que eu não gostava de ser chamado como Cabeção, até porque minha cabeça é até pequena, não tem nada de cabeção, né, cara? Eu sou mais cabecinha do que Cabeção. Mas eu achava que... Eu até achava que eu não combinava com esse nome. Quando eu li lá a sinopse, que, pô, personagem Cabeção, até cheguei pra minha mãe e falei, pô, mãe, eu acho que não tem nada a ver comigo esse personagem Cabeção. Minha mãe, que isso, cara? Cala a boca, esse personagem vai ser da tua vida, cara. Você vai ver o personagem da tua cara, pô, é adolescente e tal, tu vai se amarrar. E aí acabou que o Cabeção, eu não me via, eu não achava que combinava comigo esse nome Cabeção, né? Mas as pessoas foi batendo na tecla, né? Como é que é aquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Aí começaram a me chamar de Cabeção, virei o Cabeção até hoje, estou lembrado como Cabeção. E hoje em dia, pra mim é uma honra ser lembrado como Cabeção. Eu vejo que é uma referência da cultura pop dos anos 2000, né, cara? Um personagem do folhetim juvenil da Rede Globo, que marcou uma época que dava muito ibope e tal. Eu fico feliz de ser lembrado como Cabeção até hoje. Eu sei que minha capacidade, meu potencial para ser ator, eu poderia ter feito outros papéis, tanto no teatro como na televisão. Mas tem linha pra queimar, hein, Serginho? Você sabe disso, né, cara? Eu gosto de dramaturgia, eu gosto de cinema. Você tá com alguma coisa aí que não precisa nem falar, se não puder, mas tipo, algum projeto, algum convite, alguma coisinha que a gente possa saber? O que eu tenho feito mais, assim, meu ganha-pão hoje em dia tem sido a publicidade, né? Então, é esse lance da nostalgia, do Cabeção, e poder unir-me, fazer essas parcerias, né? A minha imagem, fazer essa parceria com pequenas empresas, com empreendimentos aí diversos, na área da publicidade digital. Então, assim, é muito bacana estar podendo fazer esses trabalhos que me rendem um ordenado bacana. E, assim... Mas eu também gosto muito do audiovisual, de obras... Mas se chamasse pra uma novela, você iria? Com certeza. Tenho muita vontade de estar num set, numa obra, assim, mais longa, né, cara? Pra criar aquele vínculo familiar com a equipe, com a produção, com os próprios atores. É uma coisa muito linda. Fazer uma novela sempre gera sentimentos, assim, muito edificantes. É uma delícia. Vamos torcer pra isso, cara. Eu queria ver você atuando de novo, cara. Eu gosto daquelas novelas do SBT também, aquelas novelas que... Pra criança, assim, eu acho tão bonitinho. Eu adoro, cara. Chiquititas e tal. Mas eu tenho 4 filhos, cara. Eu posso falar que talvez eu seja o adulto que mais viu Chiquititas na vida. Porque eu tenho uma filha de 16 anos que viu Chiquititas, tenho um filho de 11 que viu, tenho uma filha de 6 que tá vendo e vou ter uma filha de 3 que tá começando a ver. E são 535 capítulos que tá no Netflix. Eu acho que eu já vi umas 10 vezes, cara.
Eu juro pra você, cara, eu conheço mais o Mosca do que ele mesmo, tenho certeza. Pô, o Mosca é demais, né, cara? Tava no BBB esses dias aí, né? Era o BBB que ele tava, né? E Foi. O Mosca, quem que é o ator que faz o Mosca? Como é que é o nome dele? Não é o Pierre, não, né? Eu confundo. É o Não Pierre? sei. Hã? O Gabriel, né? Ele tava no... No BBB. Não, porque foi o da nova geração, né? O novo Mosca, né? Tava pensando naquele Mosca das antigas, né? Foi, que teve dois. É isso mesmo. Fala uma coisa pra mim aqui. Dia 16 agora, 16 ou 15 você faz aniversário? De agosto? É 15 de agosto. 15 de agosto. Somos muito contemporâneos, que eu fiz 40 em outubro, faço 41, então a gente é mesmo na mesma época. Você é leonino também? Não, eu sou libriano. Maneiro. Só que eu sou de outubro de 83. Você é de agosto de 84. Isso, né? Então a gente é contemporâneo. Queria saber de você. Para você completar 40 anos, toda vez que a gente completa 30, 40, 50, é uma data muito icônica, né? É muito marcante. Quem é o Serginho de 40 que está prestes a completar 40 anos? Tem arrependimentos? Tem frustrações? Mudaria alguma coisa na sua trajetória? Pode parecer óbvia a pergunta, como pode não ser também, né? Porque tudo que você é hoje é do que você passou, das experiências que você teve. E eu, por mais que também em alguns momentos da minha vida também cometi alguns erros, eu não mudaria nada. Né? Porque foi uma coisa que não deu certo, que não me ensinou, também não trouxe um benefício. Mas eu quero saber de você, Serginho por Serginho. 40 anos você está fazendo, mudaria alguma coisa? Tem algum arrependimento? Tem alguma frustração? Tem algum sonho? Cara, que pergunta de Marília Gabriela, né, velho? Bom, oportunidade muito bacana poder, né, explanar sobre esse passado, né? Tentar colocar em palavras aqui o que eu sinto, né? O que eu gostaria de ter sido, arrependimentos. E, enfim, eu adquiri alguns adjetivos, assim, ao longo da minha trajetória que eu não me orgulho, não, sabe? Porque eu sempre... Quando eu entrei pra Malhação, com 15, 16 anos, sempre fui um garoto boa praça, humilde, gente boa, todo mundo gostava de trabalhar comigo. Todo mundo se amarrava na minha. Conforme o tempo foi passando, eu fui ficando meio cansado, esse estresse emocional, essas insatisfações da vida. Tudo isso eu acabei acarretando que eu comecei a ficar com uma fama de briguento, ou de um cara meio irresponsável, meio desleixado, né? Meio irresponsável, que deixa tudo pra última hora, que não se dedica tanto. E aí, eu meio que... Né, gostaria de ter mudado isso. Não gostaria que eu tivesse ido pra esse lado, né? Gostaria de ter sido sempre aquele garoto, boa praça, que palpa toda a obra, que faz tudo na hora certa, chega cedo, é o último a sair, não reclama de nada, tá sempre com o texto na ponta da língua e com muita paciência, resiliência. Mas eu acabei ficando... Teve uma época da minha vida que eu acabei ficando um pouco ranzinza, rude, um pouco marrento, um pouco agressivo. E eu me arrependo muito disso profundamente, né, cara? Porque também a gente vai amadurecendo, vai ficando mais adulto, e aí a testosterona parece que vai ficando mais, vai exalando mais, aí acaba que eu perdi aquelas características do Serginho de 15, 16 anos, que ria de tudo, sempre tranquilão, sempre aprendendo. Good vibes. Que falava menos, ouvia mais. Eu comecei a ficar um pouco mais falante, um pouco mais insatisfeito, querendo sempre, priorizando sempre as minhas vontades, as minhas necessidades, deixando de ser empático, deixando de dar ouvido a quem queria falar comigo, sabe? Comecei a ficar muito individual. Isso gera um egoísmo, né, cara? Eu não sou bem pra quem tá vendo de fora. E eu me arrependo muito disso, de não ter trabalhado esses princípios espirituais desde aquela época ali, quando eu comecei a ficar estressado, muito trabalho. Comecei a ficar cansado mesmo, esgotado, e ao invés de eu tirar forças do sobrenatural, da minha fé, para manter essa jornada artística que eu queria manter para sempre, né? Então, eu acabei que eu falhei nisso, né? Eu comecei a ficar um pouco alterado nesse sentido de ser egoísta, individualista, de não conseguir tirar essa força lá do âmago ali, da fé, e acabei sendo um pouco disfuncional, né? Dando trabalho para quem estava contracenando comigo, não sendo tão otimista, tão alto astral, tão paciente, me dedicar tanto. Eu me arrependo um pouco disso. E aí depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, assim, aí eu já tenho que aprender a lidar com as minhas incapacidades, né? Com as minhas limitações. Também não posso ficar com raiva de mim mesmo por não ter tanta energia como eu já tive um dia, sim, né? Minha memória não tá tão boa como já foi um dia. Mas é isso, achar esse equilíbrio entre se aceitar. É aquilo que o Amor Chagas sempre fala assim, nas entrevistas dele do passado. Aprender a amar os insucessos, né? Que nem aquele cara, como é que é o nome dele? O Albu Janra, também ele sempre fala. Porque, eu tive muitos fracassos no teatro. Eu sou um diretor de não sei quantos espetáculos, dirigi mais de 80 e poucas peças.
70 e pouco, só 10 foram sucesso. Verdade. 70 foram fracasso. Mas eu não sou um fracassado, eu sou um diretor, sou um Abujamra, sou um diretor conhecido aí, sou um intelectual. Então é mais ou menos essa vibe aí que eu tenho que aprender a ressignificar na minha vida, né, cara? De ver que, pô, a galera, muita gente, as pessoas falam, pô, Sérgio, você colocou teu nome na história, você é lembrado até hoje, você faz parte da cultura pop aí, do audiovisual, da televisiva. Isso é motivo de muita honra, de muita gratidão. Lógico, tive episódios disfuncionais na minha vida, até recentemente, dessa live aí, que foi infeliz pra caramba. Mas procurar aprender com os erros, né, cara? E tirar força, sabe-se lá de onde, pra, né, principalmente do sobrenatural, né, da fé, pra poder dar o meu melhor, ser um cara mais resiliente, mais pacífico, mais amável, com a energia para poder ouvir, para poder transmitir uma coisa de bom para as pessoas e sempre que possível poder fazer uma boa ação, né? Legal. Me doar bastante porque é mais ou menos isso, né, cara? Então tem os arrependimentos, mas também fez do limão uma limonada. Teve uma época aí que eu queria, estar em casa, assim, quando eu saí da Malhação, eu queria mais era estar em casa, namorando, jogando videogame, ouvindo música, tipo, de férias por tempo determinado. Música reggae, você falou, né? Eu gostava de reggae, de rap, música eletrônica, sempre gostei de umas vibes, assim, mais contemporâneas da juventude mesmo, mas eu também gosto muito da MPB dos anos 80, gosto de música, eu sou meio eclético. Mas teve uma época aí com meus 20 e poucos anos que eu fiquei um pouco marrento com as pessoas, assim, eu não conseguia dar atenção para todo mundo, não conseguia ser um cara simpático, leve, alto astral, positivo. Acabava que esse cansaço, essa estafa, gerava uma coisa de ser meio rude, de ser meio... de acabar transmitindo uma ingratidão com aquele público que dava valor, que queria, né, ver o Serginho ali, tirar uma foto, ter uma atenção, trocar uma ideia sobre Malhação. E acabou que eu ficava assim, meio que sem força para ser uma pessoa positiva, né? Queria ficar mais no meu canto, queria ficar mais isolado, queria prestar atenção na minha vida pessoal, queria ter um momento assim mais reservado da minha individualidade, da minha subjetividade. E acabou que eu me arrependo um pouco disso, sabe? De não ter tido forças pra ser esse cara que eu quero ser mesmo exemplar e sempre maneiro, sempre dando atenção. Um cara, tipo uma pessoa incrível, né? Que às vezes é difícil ser essa pessoa incrível o tempo todo, né, cara? Tem que ser muito forte. Você tá com 40 anos, tá com o Benjamin, né? Teu filho, né? Pretende ter mais um filho ou não? Se achar a pessoa certa? Cara, eu não tenho condições financeiras pra isso, né, cara? Ter filho é muito bom, né, cara? Seria muito bom poder ter mais filhos aí. O Benjamin foi um filho não planejado, que eu tive com uma mulher que é muito guerreira, muito forte. Ela tem boa relação com ela? Ela é uma mãe muito boa, assim, né? Se dedica muito. E ele também me dá muitas alegrias. Eu não tô conseguindo ser o pai que ele merece, assim, tão presente, mas eu espero em breve poder estar com mais recursos para poder estar mais perto dele, poder investir nos sonhos dele. Ele é do Rio, mora no Rio. Eu tô residindo em Resende, né? Que é na Serra do Rio, no interior. Mas sempre que posso eu tô com ele, nem que seja para dar um abraço rápido, né? E ele é maravilhoso, ele não é muito de bate-papo assim não, mas ele me ensina muito sobre o jeito assim tranquilão, resiliente dele, que ele... Tá quantos anos ele? 4, você falou? Ele é engraçado, ele tem um senso de humor assim, uma inspiração natural assim, cômica, que é muito bacana. Eu gosto muito de observar ele e aprender com ele. Deixa eu falar uma coisa, eu vi no teu Instagram, só voltando aqui, na verdade, praticamente as perguntas principais já foram, que você participou de uma homenagem pro Rafael William, né? Rafael William. Putz, eu fui fã do cara, da época do Polegar, né, cara? Você também deve ter ouvido as músicas dos caras e tal, fui em vários shows dele e tal. Você tem conversado com ele? Como ele tá, cara? O Rafael William, eu participei dessa homenagem com ele lá no TV Fama. Foi muito bacana, porque na minha infância eu lembro de observar o Rafael William naquelas publicidades, né? E isso me inspirava a querer seguir esse mesmo caminho, trajetória artística, né? Eu sempre achei ele muito carismático, muito artístico. E aí depois, quando eu vi aquela euforia, aquela histeria que ele tinha com o Polegar... Foi no Super Pop, não foi? A homenagem? Foi no Super Pop, a TV Fama não. Viajei. E aí eu gostava muito de ver o sucesso que ele fazia no SBT, nos programas de auditório. Todas as meninas loucas pelo Polegar, né? Por ele, pelo Rodrigo Faro, que era do Dominó. Ele também, cara, história de superação terrível, né? Quando eu tava na Malhação, o pessoal, eu lembro que eu tava assim, na maquiagem ali da Malhação, os maquiadores vinham falar comigo, né? Olha, Serginho, você lembra dele, o Rafael William? Olha só o que tá acontecendo na vida dele. Ele tá com problema com drogas, tá morando em clínica. Saía muita matéria com ele sobre isso, né? Falando que ele tava morando numa clínica, mas tava se recuperando. Aí vira e mexe, passava um ano, vi uma notícia ruim dele. Que ele
fugiu da clínica, engoliu pilha, brigou. E aí a gente ficava assim, caramba, cara, o Rafael Ilha agora é só... A gente não vê mais ele em trabalhos artísticos, né? Um cara que tinha... Porra, que era um cantor de sucesso, lotava aí os ginásios com a banda dele, fazia publicidade pra caramba. Agora a gente só vê matéria dele bombando assim, falando que de surto, falando de coisa negativa, que ele tá morando em clínica psiquiátrica, em clínica de reabilitação. Eu ficava assim, caramba, cara, como é que pode? Como é que esse mundo dá a volta, né? Eu ficava preocupado. E as pessoas me alertavam nessa época, falavam, olha, Serginho, vai dar mole pra tu ver, ó, não fica nessa coisa de maconha recreativa aí que você vai ver o que onde você vai parar. Igual, E eu não dava, assim, eu tive que errar pela minha própria cabeça, né, cara? Eu não segui o sugerido pelas pessoas, eu acabei tendo que errar pela minha própria cabeça, tive que pagar pra ver. E é isso aí, mas o importante é o dia de hoje, né? Tem falado com ele, tá de boa ele, né? Não faz tempo que eu não... Tá bem. Nada. O Rafael, ele contribui muito pra sociedade aí, que ele ajuda muita gente, né? Ele arruma vagas em clínicas, arruma descontos para pessoas que estão precisando se tratar, né? Precisando ficar um tempo numa clínica de reabilitação. Ele é muito envolvido com o mundo gospel também, né? Com algumas igrejas. Sim. Então, cara, pô, muito inteligente, muito boa pinta. Eu admiro ele em vários aspectos, assim, a família dele. E muito bacana poder contar com essa amizade aí dele, sabe? Legal. É um cara que agrega muito, assim. Eu gosto dele tanto ele como o canal dele, o Pilhando Geral, também é muito bacana, né, cara? Ele cria uns conteúdos bacanas, ele é um bom comunicador. É muito engraçado ver ele falando, assim. E no passado também eu aprendi bastante com ele, me inspirou bastante, me motivou a querer seguir esse caminho, assim, artístico. Legal, cara. É isso aí. Você tá namorando ou não? Não tô, cara. Não tô namorando. Tô solteiro, né? Mas é sempre bom, né? Namorar, né, cara? Coisa boa da vida, né? Então, esse daqui, ó, namorar. É o kit do nosso patrocinador, que ele mandou, mas é uma linha feminina. Daí você vê se guarda pra futura, ou se vai dar pra mamãe, se vai dar pra mãe do filhão aí, tá? É o kit da Durkay. Esse daqui vai ser teu. Caramba, tá? Que maneiro, que presentão da Durkay. Valeu, Durkay. Tem toda uma linha de... Eita. Aqui, ó. É Durkay, Durkay. Né? Durkay. Então aqui, ó, vai pro nosso amigo Serginho, ele vai destinar com certeza pra alguém, tá? Linha completa aqui com máscara, shampoo, condicionador. Quem quiser, já entra na loja www.lojadurkay.com.br. Tem o cupom de desconto do Pod Tom. Tom com N no final, hein, galera? Esse daqui já é do Serginho e você não pode perder. Serginho, eu vou pedir a tua opinião no seguinte. Você tem que ser verdadeiro, cara. Deixa eu ver se dá pra sentir o cheirinho dele. Sente o cheiro. A essência é exclusiva. Os caras pagaram pra ter uma essência exclusiva. Cheira. Pode falar a verdade. Caramba. É bom mesmo. É bom. Esse aqui é o Body Splash? Esse daí deve ser um tônico capilar. Ah, é tônico capilar, né? É. Queratina, extrato de bambu, colágeno, extrato de jaborandi. É coisa boa, de primeira. É biotin. Biotin é coisa pra crescer cabelo, né? Biotin. Coisa de primeira. Esse daqui já é teu, Serginho. Serginho, pra finalizar, eu queria te agradecer, cara. Eu, como entrevistador aqui, tô realizando um sonho de ser um entrevistador, de ter meu podcast e de estar entrevistando um cara que me fez dar muita risada na minha adolescência. Não esperava, cara, e tô muito feliz. Te falei já no particular, cara, que tô muito feliz de você ter aceitado. Tô torcendo pra você a cada dia, não só em relação às drogas, mas que você consiga retomar a tua carreira, porque pra mim isso daí já é um episódio superado e não quero ficar falando disso. E aqui, cara, as portas do meu estúdio vão estar sempre abertas quando você precisar, tá? Ô, tô aqui pro Guarulhos, vamos jantar, vamos bater uma resenha, tá? Eu e o Dino pode vir que as portas do nosso estúdio vão estar abertas, e agradecer do fundo da minha alma e coração por você ter me dado o privilégio de trocar essa ideia com você. Tá bom? Poxa, eu agradeço demais a oportunidade de poder esclarecer, né? Não justificar, mas explanar para as pessoas aí sobre a minha trajetória, né? Psíquica, de evolução espiritual e também com relação a essas adversidades da vida, né? Essa relação com as substâncias, com as medicações e tal, e com os aprendizados, com as decisões que às vezes são equivocadas, né? Atitudes disfuncionais da vida, coisas que a gente acaba, né, indo para um caminho... A vida, infelizmente, não vem com manual de instrução, galera. A gente tem que fazer o nosso próprio manual. O Serginho fez umas linhas lá, entortou, mas graças a Deus tá fazendo o último terço da vida dele aí, muito feliz. Eu tenho certeza que vai ser só notícia boa daqui pra frente, cara. Obrigadão mesmo. Agradecer o patrocinador aí, Durkay. Obrigado pelo kit, cara. Fico muito feliz.
Foi muito bom pra mim bater esse papo, tentar explanar e pôr em palavras aí tudo que eu sinto, tudo que eu vivi nesses últimos anos, da minha carreira artística, do meu aprendizado. Valeu mesmo pela oportunidade. Espero que o pessoal aí de casa tenha gostado, que acompanhe cada vez mais aí o Podtom, que seja um sucesso, muitas visualizações, que as entrevistas sejam tocantes, que sejam... Os próximos convidados, ó, se quiser ligar pro Serginho, foi bem tratado? Pô, bem tratado pra caramba, me senti à vontade, abri o jogo aqui, foi muito bacana, me senti motivado aqui, inspirado pra falar, pra explanar sobre todos esses aspectos aí da minha vida, e espero que o pessoal tenha entendido um pouco aí o que eu quis dizer, né? É isso aí, Serginho, muito obrigado, mano. Obrigado aí pela Tamo junto aí, Deus abençoe, manda um beijo pro Benjamin por mim. Obrigado tá pelas bom? palavras aí, por me enaltecer. Agradecer também o Dino, que tá nos bastidores aí, como fala, ele é o teu... Ele é meu secretário, é Teu secretário, empresário, exatamente, é que fugiu a palavra. O Dino é um grande amigo, é um cara que, pô, tá comigo já há muitos anos, a gente tem essa dupla musical também, né? É um excelente ator, é um cara que é assessor político, um cara que eu admiro pra caramba. Muito parabéns. Se todo mundo tiver um assessor que nem o Dino, nós apresentadores, nossos produtores, estamos feitos. Fala, Serginho, o pessoal se inscreve no nosso canal aí pra mim, vai? Aí, galera, se inscreve aí no canal, no Podtom, aqui nos estúdios da Intermix. Isso. Se inscreve aí no Podtom, ativa o sininho aí pra receber as notificações. Dá muito like, hein, galera? Episódio novo, você já ficar por dentro, já separar um tempo no seu cronograma pra assistir aqui o episódio. Vai sair, like, pô, compartilha. Vai sair dia 3/8, 7 horas da noite, tá? Então, dia 3/8, 7 horas da noite, já vai estar saindo esse episódio na íntegra, e vai sair os cortes também, espero que vocês gostem. Dei o meu melhor, o Serginho deu o melhor dele, com muita sinceridade, muita humildade, e eu me sinto hoje realizado. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, obrigado por tudo, Serginho. Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado, valeu, cara. cara. Valeu, gratidão, galera.